Para você ligado na Globo, falamos ao vivo do circuito de Silverstone, a 150 quilômetros de Londres, na Inglaterra. Domingo de sol, 20,4 graus temperatura do ar, 24 graus e meio a temperatura da pista, e daqui a pouco nós vamos viver juntos as emoções da 9ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 na temporada 1997. É o tradicional Grande Prêmio da Inglaterra, trazendo muita gente para o circuito, os pilotos acostumados com a pista, a maioria deles gostando bastante de andar aqui em Silverstone. Uma pista de alta velocidade, no entanto considerada pelos pilotos uma pista onde a ultrapassagem é muito difícil. O grid de largada tem Villeneuve na pole position, com Frentzen ao lado dele e uma dobradinha da Williams. Na segunda fila, Hakkinen e Schumacher. Schumacher, o líder do campeonato mundial, corre de olho em Villeneuve. Villeneuve não quer nem saber de Schumacher, no máximo vê pelo espelho. Precisa ganhar essa prova, é fundamental para o canadense da Williams. Daqui a pouco, as emoções das 60 voltas. Você vai curtir muita emoção, ligado na Globo, no Grande Prêmio da Inglaterra. Quem tem Globo, tem tudo. Estamos de volta ao circuito de Silverstone, na Inglaterra. Você está conferindo aí os últimos nomes do grid de largada, o grid que tem Villeneuve na pole position, ele marcou 1:21.598, tá aí o canadense que tem mais uma pole nessa temporada, o Villeneuve que já fez 9 poles na carreira, nessa temporada foram 6 pole positions, mais uma de Frentzen, 7 poles da equipe Williams, apenas 2 da Ferrari, a Ferrari de Schumacher que lidera o campeonato. Villeneuve está em segundo, 14 pontos atrás, depois o Frentzen ocupa a terceira posição, e são teoricamente, enquanto você vai conferindo todos os pilotos que pontuaram, está aí o Rubinho com 6 pontos daquele segundo lugar em Mônaco, são Villeneuve, Schumacher e ocasionalmente o Frentzen que vão brigar por título nessa temporada de 97. O fato é que o campeonato entra na sua segunda metade e apresenta a surpresa da Ferrari liderando o Mundial de Construtores, com a Williams em segundo, depois a Benetton bem lá atrás. Aí McLaren, Prost, Jordan, as equipes que vão pontuando, a Ferrari com uma boa vantagem e o Schumacher com uma boa vantagem. Mesmo que o Schumacher não marque nenhum ponto hoje e o Villeneuve vença a prova, o Schumacher vai continuar na liderança do campeonato. Isso não era exatamente o esperado para a temporada, que tinha a Williams como grande favorita. Villeneuve e Frentzen deveriam estar brigando agora pelo título. O Schumacher se meteu no meio deles, aproveitou a boa evolução do carro da Ferrari, o seu enorme talento, e está fazendo o campeonato chegar ao começo da segunda metade disputado como se previa no começo da temporada. Um campeonato mais disputado. E a Williams acabou dando um pouco de mole e a Ferrari chegou. Nós temos um grande prêmio aqui tradicional, um grande prêmio difícil para os pilotos, um grande prêmio de muito público. O Reginaldo Leme mostra para você qual é a expectativa dele para essa corrida, que tem essa briga muito particular de Villeneuve com Schumacher. O Villeneuve não pode bobear, não pode errar mais. Reginaldo Leme. Bom dia, amigo da Globo. Essa do Villeneuve não poder errar é o que deixa a equipe Williams bastante tensa. A gente observava até agora há pouco, antes de entrar no carro, o Villeneuve no box, se preparando para a corrida. Ele de uma forma totalmente diferente do que ele faz normalmente. Ele realmente muito tenso, testando muito tempo o rádio e conversando com a pessoa que ele mais confia profissionalmente, que é o Craig Pollock, seu empresário particular. Ele testando o rádio com o Craig, quer dizer, ele está colocando o seu empresário na escuta do rádio da equipe para ter certeza de sair tudo direitinho em termos de planejamento, estratégia de corrida, porque aqui é muito importante. Silverstone tem uma particularidade. Olha, o Ron Dennis, o dono da McLaren, outra equipe que vale observar aqui, porque desde que começou a correr com um motor novo, um motor que estreou no Canadá, um motor mais leve, ela mudou totalmente sua distribuição de peso, o carro é mais equilibrado, sempre testou muito bem aqui em Silverstone, e o Hakkinen está largando na terceira posição. Vale a pena, chama atenção para essa corrida da McLaren, que pode prometer bastante. Então o Villeneuve, que tem que cuidar bastante da estratégia, ele não pode perder, o Frentzen quer ganhar, e o Schumacher, aí também a gente chama atenção, como o Silverstone é uma pista e que tem pontos de ultrapassagem em praticamente toda a extensão do circuito,
Então isso não impede que um piloto que saia de trás, o Schumacher está saindo da segunda fila, vá para frente para tentar lutar pela vitória, e o Schumacher não perde chance de tentar realmente uma vitória. Quer dizer, é uma corrida que promete bastante e é uma corrida que tem a particularidade de o pit stop perder muito tempo no boxe. Então as equipes, mesmo as equipes de ponta, podem arriscar uma parada só. Vamos ver pelo desenvolvimento da corrida o que elas querem fazer. Em relação a isso, Reginaldo, os brasileiros estão com a seguinte estratégia: o Tarso Marques e o Pedro Paulo Diniz, ambos vão tentar parar apenas uma vez. O Tarso na 31ª volta, o Diniz na 25ª. E o Rubinho vai parar 2 vezes, mas está bastante leve agora para tentar ultrapassar o maior número possível de carros nesse início de corrida. Deve parar antes da 20ª volta, sua primeira parada, mas deve ir para 2 paradas. O comentário de Reginaldo Leme e as informações dos boxes do repórter Marcos Uchoa. Começam as emoções do Grande Prêmio da Inglaterra, é a volta de apresentação, são 5.140 metros no circuito, 60 voltas. Rubens Barrichello, que acaba largando na 21ª posição, larga na penúltima colocação, na última fila, uma pista de alta, ele vem leve, como disse o Uchoa, vem para pisar fundo no começo da corrida e tentar fazer uma prova de recuperação. A pista tem trechos de altíssima velocidade, tem curvas de alta velocidade e um miolo em que os pilotos andam em segunda marcha. É exatamente o trecho que vai levando para o final da volta. É um circuito dos mais tradicionais, foi aqui que começou o Campeonato Mundial de Fórmula 1 em 1950. São muitos anos de história, um público absolutamente apaixonado. Esses trechos que eles estão passando são os trechos onde eles andam em segunda marcha, é um trecho de mais baixa velocidade, para depois fazer essa última curva aqui e dar acesso ao grid de largada, onde já vai chegando, você vai vendo nessa imagem do helicóptero o Jacques Villeneuve, depois do Villeneuve o Frentzen, na sequência o Hakkinen, aí o Michael Schumacher, o 4º colocado. Os carros já vão chegando para o grid de largada, 22 carros na prova. O Rubinho Barrichello, que acabou fazendo o último tempo ontem, foi beneficiado por uma punição ao argentino Norberto Fontana da Sauber. Fontana não atendeu uma sinalização dos fiscais para ter o seu carro checado e acabou sendo rebaixado lá para a última posição do grid. Então o Rubinho ganhou uma posição, também o Tarso Marques e também o nosso Pedro Paulo Diniz. Está piscando a bandeira, a luz amarela, você vê a luz amarela pisca aí, os pilotos devem ter uma atenção, ainda não está com tudo ok para a largada. Alguém deve ter algum problema, piscam as luzes amarelas aí nos sinais que dão a indicação. Você sabe que os sinais agora, veja, é a bandeira vermelha, a largada está adiada, a largada não vai ser dada agora. Houve algum problema, já há a movimentação dos mecânicos ali no meio do grid, eles vão se dirigindo para o final do grid, alguém com algum problema sinalizou, o diretor de prova viu, deu a luz amarela, então abortou todo o processo de largada do Grande Prêmio da Inglaterra. E aí, rapidamente, os mecânicos, todas as equipes já voltam para a pista, porque tem todo aquele trabalho de manter os pneus aquecidos, de dar um último toque no carro, enfim, todo o procedimento das equipes. O fato é que a largada está adiada, não vai ser agora. Os mecânicos inclusive se preparam, os motores são todos desligados e agora eles vão ligar de novo, então eles são desligados exatamente para poupar combustível, para não prejudicar o planejamento de corrida, não ter que parar uma volta depois do que havia planejado. A corrida é normal, com o mesmo número de voltas. Agora, parece que o problema foi numa Williams, não deu para ver direito a essa distância de qual das Williams, mas uma que já veio, provavelmente, exatamente, deve ser a do Frentzen, porque o pessoal que cuida da informática do carro, da telemetria do carro, já coloca ali o computador para testar algum problema que o Frentzen deve ter acusado. Fica, portanto, retardada a largada do Grande Prêmio da Inglaterra, e aí é um corre-corre danado, evidentemente todo mundo quer aproveitar todo o tempo que tem. Aí você vê a imagem do carro da McLaren, os pneus ali já protegidos, já com os cobertores, os pneus, todo mundo regulando pressão, não dando nenhuma chance para que haja problema, e aí, como disse o Reginaldo, também motores desligados para poupar o combustível, para manter a estratégia da corrida. O Uchoa informou a estratégia dos brasileiros, o Tarso Marques e o Pedro Paulo Diniz vão arriscar uma corrida com apenas uma parada. O Tarso acabou decidindo isso na última hora, a princípio ele pensava em 2, a equipe da Bridgestone, que fornece pneus para Minardi, acreditava ser difícil fazer uma corrida com uma parada, mas ele
vai optar por essa estratégia, tanto ele quanto o Diniz. O Rubinho, como precisa ganhar a posição, vem com o carro mais leve, com os pneus mais macios. Agora, as equipes de ponta também estão se dividindo na estratégia. Algumas podem até arriscar uma parada, Reginaldo. A McLaren é uma que com certeza confirmou que está largando com pneu mais mole, então esta sim já larga pensando em 2 paradas. As outras vão tentar uma, porque Silverstone é a pista em que mais se perde tempo no pit stop, o tempo de desaceleração para a entrada de boxe e depois o tempo de retomada da aceleração. Tem várias chicanes para diminuir a velocidade, se bem que hoje a velocidade é limitada até por regulamento e os carros têm um limitador ali. O piloto, nem que não queira, ao entrar no boxe ele vai apertar, quer dizer, não queira não que ele tem que apertar um botão, mas vai automaticamente para a velocidade limite. Mas, de qualquer forma, há uma perda muito grande que está sendo calculada pelos testes feitos durante os treinos livres aqui de 2 semanas atrás, entre 28 a 30 segundos o tempo total de perda para a parada de um pit stop. Você vê que o problema realmente foi com o Frentzen. Os mecânicos já levantaram o carro, já aparentemente encontraram a solução. O Frentzen está ali tranquilo, aparentemente tranquilo, mas o problema foi realmente no carro Williams. Os pilotos voltam então a todo o trabalho com as equipes para esperar a nova largada, a nova sinalização para a largada. O tempo está bom aqui, tem sol, algumas nuvens em Silverstone, mas a previsão de chuva das pessoas que conhecem o clima na Inglaterra dizem que não deve haver chuva, não deve chover hoje. Mas choveu pela manhã no warm-up. E surpreendentemente o Damon Hill com a Arrows, Damon Hill que vem reclamando muito do carro, Hill acabou fazendo o melhor tempo no warm-up, um tempo de 1:38.031, um tempo de pista molhada. A pista, o warm-up foi disputado, o aquecimento embaixo de chuva. O Rubinho melhorou bastante nesse treino de aquecimento, foi o 13º colocado. O Hill foi o primeiro, o Irvine o segundo, o Villeneuve o terceiro e o Schumacher o 4º colocado. O Tarso Marx andou na 21ª posição, o Diniz na 17ª. Eles mantiveram o que vieram fazendo durante todo o fim de semana, na sexta e no sábado nos treinamentos. Quem melhorou muito foi o Damon Hill e o Rubens Barrichello, que teve um sábado absolutamente infeliz. A pista de Silverstone, uma pista onde se pisa muito, as curvas são de alta, os pilotos gostam de pistas onde as curvas são de alta, e você conhece um pouco mais do circuito inglês de Silverstone. O circuito inglês ganhou em segurança com as modificações impostas pela FISA. O tamanho é o mesmo, 5.143 metros, 60 voltas, um total de 308 quilômetros. A pista tem vários pontos de ultrapassagem. Um dos melhores é no final do retão do hangar. O recorde em prova pertence a Jacques Villeneuve com a Williams no ano passado, 1:29.288, média de 204 km por hora. Olha aí, iniciada a volta de aquecimento, a segunda volta de apresentação, e o Frentzen fica parado, confirmando que o problema foi na Williams, número 4 de Harald Frentzen. Ficou parado o alemão, Frentzen largando na segunda fila. Agora ele consegue a largada, consegue sair para a volta de apresentação, mas já tem uma corrida comprometida, vai largar lá atrás e fica com uma corrida comprometida o Frentzen. Melhor para o Mika Häkkinen, que passa a largar na segunda posição, e para o Schumacher, que larga sem ninguém na frente dele, Reginaldo. O grande beneficiado é o Schumacher aí, ele que tem a esperança de partir para a briga com as Williams, quer dizer, agora ele tem que brigar com uma Williams apenas. Quer dizer, e outra coisa, ajuda a corrida, por incrível que pareça, porque com um carro veloz, um Frentzen necessitando de um bom resultado, largando em último, também ajuda bastante a corrida, numa pista que, eu repito, não tem pontos de tem vários pontos de ultrapassagem, não tem problemas, você vê aí a largura toda da pista, então um carro mais veloz vai ter tranquilidade para chegar lá na frente. É claro que a corrida fica comprometida, mas vai ser muito bonito observar o que o Frentzen tem a fazer. A corrida que tinha previsão para 60 voltas, mais a volta de apresentação, com essa nova volta de apresentação, passa a ter 59 voltas. Essa é a informação que vem dos boxes do circuito de Silverstone. São 59 voltas para os pilotos. Eles vêm aí para essa segunda volta de apresentação, com o Frentzen na frente e o Marcos Uchoa com as informações lá do box.
Foi uma loucura para descobrir aqui, porque realmente você fica lá no final do box, muito longe do grid, e nem as equipes sabiam direito quem tinha quebrado, inclusive não se esperava que fosse uma Williams. O problema do Frentzen foi realmente que ele morreu o carro dele, simplesmente esse, não há nenhuma movimentação de carro reserva, nada, ele recebeu a bandeira amarela, portanto larga por último, mas o carro dele aparentemente, o único problema foi que ele morreu ali na hora. Ele deve ter tido um problema um pouco maior na primeira volta de apresentação e agora na saída para essa segunda volta o carro morre, então ele vai lá para trás. Por isso, o Schumacher chega para aí na quarta posição e veja o espaço que tem na frente o Michael Schumacher. Aqui à direita no vídeo, o pole position, Jacques Villeneuve. Atrás dele, Mika Häkkinen. Do lado de Häkkinen, Schumacher. Depois, Ralf Schumacher, que ocupa a quinta posição no grid de largada. São os 5 primeiros do grid. Ao lado de Ralf Schumacher, Coulthard. Atrás, Irvine e Wurz. O Alesi, que costuma larga bem atrás na 11ª posição. Não larga numa boa posição o Jean Alesi. Vai ser dada a largada do Grande Prêmio da Inglaterra, a 9ª etapa do Campeonato Mundial de 1997. Os carros se ajeitam no grid. A primeira, a segunda, a terceira. Quando a quinta luz vermelha se acender, todas se apagam e a largada está autorizada. Os pilotos pisam fundo. Largada do Grande Prêmio da Inglaterra. Villeneuve pula na frente, Schumacher vem bem, aproveita o espaço e pega a segunda posição. Coulthard também faz uma boa largada. Villeneuve mantém a ponta, Schumacher aproveita a ausência de Frentzen, toma a posição de Häkkinen, já rodou uma Minardi, Katayama, Villeneuve, Schumacher, Coulthard, Häkkinen. Os melhores na largada foram o alemão Michael Schumacher da Ferrari e David Coulthard, o escocês. E olha o Frentzen, que já saiu tentando rasgar, tentando recuperar tudo o que podia. Teve o pneu esquerdo traseiro com problemas, acabou indo para a brita. Não há corrida para Harald Frentzen. Deve ter saído feito um maluco tentando recuperar as posições por largar lá em último. E o Villeneuve faz o que precisava fazer. Aí a Minardi em situação meio complicada logo na largada. Passa Ralf Schumacher, passa também o Irvine. Depois vem a Benetton. Eles vão para completar a primeira volta do Grande Prêmio da Inglaterra, que já começou meio tumultuado com problemas para os pilotos. E um ponto perigoso ali que está parado o carro do Katayama. Vem o Villeneuve, ele vem para completar a primeira volta com Schumacher em segundo. É o grande duelo do Mundial 97, o duelo que se repete aqui em Silverstone. Schumacher fazendo de tudo para não deixar largar o Villeneuve. Vem para completar a primeira, passa Villeneuve. Ele em primeiro, logo depois Schumacher em segundo. Você viu onde está o carro do Katayama. Em terceiro, Coulthard. Em quarto, Häkkinen. Quinto, Herbert. Sexto, Ralf Schumacher. Sétimo, Irvine. Oitavo, Alesi. Wurz é o nono. Fisichella é o 10º. E vai entrar na pista o safety car. A posição do carro de Katayama é perigosa. Entra na pista o safety car. O Rubens Barrichello ganhou muitas posições. Está aí o safety car indo para a pista. A corrida vai ficar paralisada, os carros na pista, com o safety car à frente deles, sem a ultrapassagem. Está aí o Katayama fora do carro, está aí o Frentzen fora do carro, o Katayama com problemas no carro dele, o Frentzen já só olhando a corrida. O Rubens Barrichello, que largou na última fila, acabou ganhando posições, passou a primeira volta em 17º, o Diniz em 15º, o Tarso Marx em 18º. Largaram muito bem Tarso Marx, Rubens Barrichello. Diniz ganhou uma posição também na largada. Enquanto os fiscais vão fazendo o trabalho para retirar tanto a Minardi do Katayama quanto a Williams do Frentzen. Você viu o Frentzen ainda de capacete, olhando para o vazio. Mais uma decepção do Frentzen, que largava na segunda posição, conseguiu a dobradinha, tinha necessidade de fazer bonito. Aí você vai acompanhando a manobra do Frentzen. Aqui no final do grid, o Katayama já rodou lá e bateu no guarda-reio. Ficou o Katayama, e mais lá na frente ia dançar o Harald Frentzen. Katayama logo na primeira curva. Você vê que o grid aqui em Silverstone é meio na curva, então eles já saem fazendo uma curva. O Katayama já atravessou, bateu aqui no guarda-reio, enquanto o Frentzen ia tentando alguma coisa lá na frente, acaba também ficando fora. É uma pena realmente o Frentzen, quer dizer, é uma
pena para ele, mas é uma pena para nós, para todos que estão vendo a corrida, porque seria um grande lance ver um carro veloz com um piloto que precisa de resultado largando lá de trás. Agora, observe a extraordinária largada do Coulthard. O Schumacher foi bem, aproveitando o vão que tinha à sua frente, e o Hakkinen é que foi muito mal, porque o Hakkinen é que tinha que largar para cima do Schumacher para aproveitar ele aquele espaço que aproveitou bem. Claro que o espaço era do Schumacher, mas o Hakkinen poderia aproveitar bem, porque cabem bem os 3 carros na pista. Quando foi o Coulthard que veio todo por dentro pelo lado direito, é que se deu melhor e está aí na terceira colocação, numa excelente largada essa do Coulthard. O Hakkinen mal, o Coulthard bem, e o Schumacher exatamente como ele queria na vida, né? Tudo que ele queria na vida era estar em segundo lugar atrás do Villeneuve para fazer a corrida com a cabeça, uma corrida de bicampeão que ele é, de candidato a tricampeão. Ele, olha, nessa corrida, por incrível que pareça, ele é de novo candidato à vitória, porque o Villeneuve está sob pressão, e ainda que não ganhe, ficar em segundo será um grande resultado. Aí a saída do Frentzen, que parece que não teve culpa nenhuma, tocaram nele e lá se foi o pneu traseiro esquerdo, e lá se foi a corrida do Frentzen. E começa aí cada vez mais distante a esperança do Frentzen se tornar um piloto vencedor numa equipe grande, porque a Williams uma hora vai cansar. A boa largada então do Jacques Villeneuve, que manteve a pole position. O Schumacher aproveitou o espaço deixado pelo carro do Frentzen, que já está aí fora da prova. O Coulthard, que estava atrás do Schumacher, veio no mesmo ritmo, veio no mesmo embalo, bobeou o Hakkinen, e nós temos o safety car na pista, porque está sendo tirado o carro do Katayama, que bateu, atravessou logo no começo da prova, na primeira curva. Villeneuve em primeiro, Schumacher em segundo, Coulthard em terceiro, Hakkinen em quarto, Johnny Herbert, que também largou muito bem, tomou a posição do Ralf Schumacher, ocupa a 5ª posição. Ralf Schumacher é o 6º colocado. O Irvine ocupa a 7ª posição. O Alesi ganhou 3 posições na largada, veio bem o Alesi, é o 8º agora. Vus em 9º, Fisichella em 10º. O Diniz ocupa a 15ª posição, o Barrichello a 17ª, o Tarso Marques a 19ª posição. Essas voltas que estão sendo dadas com o safety car na pista são voltas que são contadas para a corrida. Eles já deram, portanto, 3 voltas, estão indo para completar a 4ª volta. E isso vai sendo contado como volta da prova. Eles vão num ritmo menor, tentando poupar o pneu, ao mesmo tempo aquecendo os pneus. Você está vendo aí a movimentação do Schumacher. E como não estão com o pé lá embaixo, acabam não gastando muito combustível que possa comprometer a estratégia dos pilotos. Eles mantêm, o problema todo aí é manter a temperatura do pneu em ritmo de corrida, já que eles não estão aí em ritmo de corrida, não pode ultrapassar, então ali apenas seguindo o safety car. O safety car tem todo um sistema de luz que dá um sinal de quando ele vai entrar no box, e a corrida é reiniciada desse jeitinho, do jeito que está aí, e é uma grande chance, inclusive, do Schumacher partir para cima do Villeneuve, se bem que não é isso que ele quer, e não é isso que ele deve fazer, e certamente não é o que ele vai fazer. Ele vai deixar o Villeneuve fazer a corrida tranquila, a corrida normal dele, Villeneuve, mas claro que atacando para fazer o Villeneuve sentir pressão mais para o meio da corrida. E aí vamos ver a estratégia de corrida dele e do Villeneuve, se elas são iguais, se elas têm apenas uma parada, como se anunciou aqui que provavelmente as equipes iam tentar só uma parada, ou se tem 2. Aí é uma corrida, olha, tem muita coisa para acontecer. O safety car entrou na primeira volta da prova e eles já estão indo para completar a 4ª volta. É a 4ª volta então que eles estão indo completar, 3 com o safety car. E veja como o safety car vai indo embora, eles ficam um pouco mais para trás. O safety car vai se dirigindo para o box e agora vem para a largada. Eles já ficam para trás, ficam com espaço, o safety car entra e a largada foi dada novamente. Já está valendo outra vez o Grande Prêmio da Inglaterra. Completou a 4ª volta Villeneuve, atrás dele Schumacher, depois Coulthard, Hakkinen, Herbert, Ralf Schumacher. São os 6 primeiros colocados. Todos juntos, todos na mesma batida. E agora começa para valer a corrida. O Villeneuve tentando se distanciar do Schumacher. O Schumacher mantendo o Villeneuve na mira, não deixando o Villeneuve ir embora. Pressionando o Villeneuve, tentando provocar um erro no canadense da Williams. E aí atrás o Coulthard na 3ª posição. Olha como vai brigando o Fisichella, tentando ganhar posições. Fisichella para cima do Wurz. Fisichella ultrapassa o Wurz. Fisichella ganha a 9ª posição do austríaco Alexander Wurz, que mais uma vez substitui Gerhard Berger na Benetton.
O Schumacher consegue uma folga em relação ao Coulthard. Vem atrás dele o Hakkinen. Depois do Hakkinen, o Herbert. O Herbert está muito confiante para essa corrida. A Sauber está andando bem. E o Herbert vem cheio de vontade para a prova. Aqui, onde ele venceu a primeira da carreira dele em 1995. A primeira das duas vitórias dele. As duas foram em 95, a primeira aqui em Silverstone. Schumacher vai para cima do Villeneuve. O Schumacher não quer perder contato com o Jacques Villeneuve. E eles conseguem uma certa folga em relação ao Coulthard, que também fica mais folgado para o Hakkinen. E o Herbert vai para cima do Hakkinen. E o Schumacher vai chegar para cima do Herbert. Villeneuve passou completando a quinta volta. Pouco mais de meio segundo depois o Schumacher. O Coulthard já está a 2,2 do líder da prova. Essa foi a volta mais rápida, 1:26.975. Exatamente nessa quinta volta do Villeneuve, é o começo da prova. O Villeneuve está com a pista limpa, está tentando forçar o ritmo. Schumacher vem junto. Está muito bem realmente o Herbert, aproveitando-se do bom rendimento do motor Ferrari, que é a equipe a Sauber, e uma boa briga que está se pronunciando agora entre Irvine e Ralf Schumacher. O Ralf Schumacher da equipe Jordan, que treina aqui, é praticamente o quintal da fábrica da Jordan, e sempre se deu muito bem aqui, e é principalmente agora que ela tem um carro acertado e o motor Peugeot rendendo maravilhosamente bem. Então vai depender agora do Irvine, que também tem motor, mas não tem um bom carro em curvas de alta, essa disputa dele contra Ralf Schumacher. E o Ralf, você sabe como é que é. É um piloto muito atrevido, disposto a tudo, e com ele tudo pode acontecer. Ele ocupa a sexta posição, o Irvine é o sétimo, o Alesi fica ali na espera em oitavo. Os brasileiros, está aí o Tarso Marques na 19ª posição, o Rubens Barrichello ocupa a 17ª colocação e o Pedro Paulo Diniz em 15º. O Rubinho está bem perto do Salo, que é o 16º, está 4 décimos só atrás. O Rubinho daqui a pouco deve partir para cima do Salo. O Barrichello que largou com o carro bem leve, planejando 2 paradas, carro com pouco peso para tentar nesse começo de prova ganhar as posições que ele não conseguiu na hora do treino de classificação. Teve um dia muito infeliz, 2 motores foram para o espaço, o carro todo errado. O Barrichello conseguiu a última posição no tempo, só largou na frente de 2 porque ontem o Fontana, o argentino da Sauber, teve um problema na hora da fiscalização, ele não atendeu ao sinal, acabou sendo desclassificado, largou em último, e hoje o problema com o carro do Frentzen, que também largou lá atrás. Mas o Rubinho está fazendo uma corrida de recuperação. E o Schumacher ali, perseguindo o Villeneuve. Nas curvas ele encosta um pouco mais, na reta o Villeneuve tenta largar, o Schumacher vem, sempre está no espelho do Villeneuve. Villeneuve quer olhar o Schumacher pelo espelho, mas talvez não tão próximo assim. Fica bem clara aí, Kleber, a corrida, o que é a corrida do Schumacher, o que ele planeja. Ele quer ficar ali, não quer realmente atacar agora. Se for atacar algum momento da corrida, vai ser mais tarde. Mas ele também não quer perder contato. Ele não sabe, a equipe Williams não sabe, a equipe Ferrari não sabe qual é o plano de corrida da Williams, quantas paradas vai fazer. E ele não quer deixar o Villeneuve disparar na frente, que abrir uma boa vantagem, porque isso daria ao Villeneuve a possibilidade de fazer, quando fazer a parada, decidir qual é o plano de corrida e voltar ainda na frente. E é tudo que o Villeneuve quer, né? Tanto que ele vem baixando o tempo a cada volta. Essa já o Schumacher, para não abrir diferença, o Schumacher fez a melhor volta da corrida. Quer dizer, o plano de corrida do Schumacher é esse aí, é perfeito. Como ele é um piloto que dificilmente erra, a coisa para o Villeneuve não fica assim tão fácil, se bem que ele tenha o melhor carro. Todos os pilotos vão fazendo nessa volta, a 7ª volta que eles completam as suas boas voltas. O Villeneuve fez 1:26.315 e o Schumacher fez 1:26.062. A volta mais rápida da prova até agora de Michael Schumacher. Enquanto o Rubens Barrichello ultrapassou o Mika Salo, assume a 16ª posição, ganha mais uma posição o Rubinho. Você confere aí os carros que estão fora da prova, o Frentzen e o Katayama, que não conseguiram sequer completar uma volta. São 20 carros que estão disputando o Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1. O Tarso Marques na 19ª posição. O Barrichello vai agora partir para cima do Pedro Paulo Diniz. Ele está 1,4 atrás do Pedro Paulo Diniz. Vai ser uma briga brasileira. Isso quer dizer que que o Diniz foi muito bem na segunda largada, ganhou várias posições, tanto que está à frente do Barrichello. Villeneuve, Schumacher, Coulthard, Hakkinen, Herbert, Schumacher, Ralf Schumacher. São os 6 primeiros. Os 2 irmãos Schumacher ali entre os 6 primeiros colocados. Depois Irvine, Alesi, Fisichella,
Wurz, Nakano, Rio, Trulli, Magnussen, Diniz, Barrichello, Salo, Fontana, Marques e Verstappen. São os 20 pilotos que estão na pista. Fontana, o argentino Norberto Fontana vai bem. Ele largou lá atrás e conseguiu ganhar posições, está agora em 18º. A diferença do Villeneuve para o Schumacher, agora sobe um pouco, 1,653. O Villeneuve vai conseguindo ter um pouco mais de folga. Claro, 1,6 é um tempo muito pequeno, mas estava ali colado, estava na casa de 6 décimos a diferença. O Hakkinen vai tentando se aproximar do Coulthard para recuperar a terceira posição que ele perdeu. O Herbert também não perde contato com o Hakkinen, fica aí a meio segundo do finlandês da McLaren. Aí o Herbert tem um pouco mais de folga, 1,1 em relação ao Ralf Schumacher. São os 6 primeiros colocados. O Irvine está 262 milésimos. Você viu agora aí a diferença do Schumacher, do Irvine para o Schumacher, o Ralf, é nenhuma. O Schumacher vai pressionar o Ralf, vai tentar conquistar essa 6ª posição. O Irvine vem fazendo uma temporada bem mais regular, presente no pódio, presente na pontuação, vai fazendo bonito. Ele está na 4ª posição no Campeonato Mundial com 18 pontos, só 1 ponto atrás do Frentzen. Com o Frentzen já fora, tem hoje uma ótima chance o Irvine de assumir a 3ª posição do Campeonato Mundial. 9ª volta completada. Outra vez a volta mais rápida do Michael Schumacher, 1,25,885, enquanto virou 1,26,3 o Villeneuve. A diferença se mantém na casa de 1,1 de Villeneuve para Schumacher. Daí o Irvine indo para cima do outro Schumacher, o Ralf. É a briga pela 6ª posição. Coulthard, Hakkinen, Herbert. Depois Ralf e Irvine. Da 3ª à 7ª posições. O Alesi, 8º, fica um pouco mais para trás. O Fisichella, que já deixou o Wurz, agora inicia o seu ataque, vai iniciar o seu ataque ao Alesi. Passou a primeira Benetton, tem uma outra pela frente. O Fisichella está numa boa fase, o italiano da Jordan. Villeneuve mantém aí a sua primeira posição. Largou na pole, largou bem, mantém a primeira colocação, mas o Schumacher, de todo modo, não perde contato. E veja como nas curvas ele se aproxima e os dois vão deixando para trás o Coulthard. O Coulthard já está a 7,8 atrás do Schumacher. Já são 7 segundos, 890 milésimos, precisamente, a diferença do Schumacher para o Coulthard. Diminuiu 1 décimo a diferença do Schumacher para o Villeneuve. Vem mais uma vez fazendo volta rápida o Schumacher, outra vez a volta mais rápida da prova, agora 1,25,859. Só depois de 10,7 que passou o líder, passou o Coulthard. Villeneuve e Schumacher estão na mesma casa, os dois andando muito rápido. O Villeneuve fez essa volta em 1,25,9 e o Schumacher 1,25,8. Você tem aí a confirmação. Foi a melhor volta do Villeneuve e também a melhor volta do Schumacher. Os dois dando as melhores voltas de cada um na prova e sendo a do Schumacher a mais rápida até agora do Grande Prêmio da Inglaterra. Isso com 10 voltas completadas. Em primeiro Villeneuve, em segundo Schumacher, em terceiro Coulthard. O quarto é Hakkinen, o quinto Herbert, o sexto Ralf Schumacher. Pedro Paulo Diniz é o 15º, Rubens Barrichello é o 16º, Barrichello vai se aproximando, a diferença caiu para 7 décimos e o Tarso Marques ocupa a 19ª posição. Você confere aí os 6 primeiros colocados. Quem tem Globo tem tudo! All Day, ser feliz faz bem. A briga entre Schumacher, o Ralf Schumacher e o Irvine. O Irvine ficou um pouco mais para trás agora. Teve muito perto, teve 0,2, agora chega a 0,4 a diferença. O Villeneuve e o Schumacher continuam andando 2 segundos mais rápido praticamente do que o Coulthard. Outra vez, a diferença de 1 décimo, tira mais 1 décimo o Schumacher. O Villeneuve faz a volta dele 1,25,6, a 11ª volta, e o Schumacher 1,25,573.
São 3 voltas consecutivas que o Schumacher faz a melhor volta da prova, vai andando mais rápido a cada volta e vai diminuindo a diferença. Já foi de 1.1, caiu para 1, agora cai para 0.9. E a diferença deles para o Coulthard já está boa. O Schumacher tem 12 segundos de diferença em relação ao David Coulthard. E aí você vai conferindo. Do Coulthard para o Hakkinen, do Hakkinen para o Herbert, do Herbert para o Schumacher, os 6 primeiros colocados. Essa volta do Schumacher já tem a média de velocidade mais alta do Campeonato Mundial de 97, 216,23 km por hora. Só vai ser batida em Hockenheim na próxima corrida, e aí depois pode ser batida eventualmente em Monza, e certamente será batida na pista de Zeltrek, que volta a fazer parte do Campeonato Mundial e vai ser a mais veloz do ano. Zeltrek na Áustria. 12 voltas completadas do Grande Prêmio da Inglaterra. E olha o Irvine indo de novo para cima do Ralf. Encostou outra vez, ataca de novo. Mais um ataque da Ferrari de Ed Irvine contra a Jordan. E você viu que o Fisichella também conseguiu a ultrapassagem para cima do Alesi. O Fisichella deixou já as 2 Benettons para trás. Fisichella ocupa agora a 8ª posição. Alesi caiu da 8ª para a 9ª. O Coulthard vai mantendo a sua 3ª colocação. O Hakkinen aperta um pouco mais o Coulthard, traz junto o Herbert. Vem o Ralf no embalo. Chega o Irvine atacando o Ralf. E já o Fisichella se aproxima para brigar com o Irvine. Fica boa a parada aí, essa briga nas posições que vão da 3ª até a 8ª posição. E o Alesi lá atrás pode aproveitar e tentar se aproximar. O Alesi com a Benetton. Benetton que não está andando muito bem, nem o Alesi. O Busch andou melhor que o Alesi nos treinos de novo. O Alesi tomando o tempo de um piloto inexperiente como o Busch. A situação do Alesi não é muito boa. A situação interna da Benetton não é das melhores. Tanto é que a Jordan já veio, passou pelo Busch, passou pelo Alesi, deixou para trás os 2 carros da equipe que levou o Schumacher ao bicampeonato mundial. O que acontece com o Alesi é meio inexplicável, né? Ninguém entende direito, que é um piloto forte, um piloto agressivo, um piloto tecnicamente muito bom, mas ele não dá muito certo, tanto que ganhou uma corrida só na vida. Mas de qualquer forma, todo mundo sabe que o Alesi não é um grande acertador de carro, e é isso que está faltando a Benetton. O Berger, com toda a sua experiência, também não é lá de acertar carro, e hoje em dia ele não está nem muito motivado a isso. O Wurz é um piloto que, embora inexperiente, é o piloto de teste da equipe. Então você vê que ele é colocado aí para substituir um experiente como o Berger, e nas últimas 2 corridas, olha o Villeneuve, que é o Mayencourt na França, e agora aqui também em Silverstone na Inglaterra, ele consegue largar na frente do Alesi. Agora realmente muito boa corrida, muito boa essa briga a que o Kleber se referiu, e principalmente a de Fisichella, Irvine e Schumacher. O Irvine com a Ferrari no meio das 2 Jordans, carros que andam muito bem aqui. E vai melhorar ainda a hora que o Fisichella chegar no Ralf Schumacher, seu companheiro de equipe, porque aí a rivalidade é grande, e na única vez este ano que os dois, o Frentzen já fora da corrida observando o que acontece na pista, e na única vez que os dois, o Ralf e o Fisichella, se encontraram numa pista, foi em Buenos Aires, e simplesmente o Ralf Schumacher jogou o Fisichella para fora da pista. E acabou Ralf chegando em 3º. Os 2 da mesma equipe. Lá atrás, na 14ª posição, está o Magnussen, o Jan Magnussen, que é o companheiro do Rubens Barrichello na Stewart. O Magnussen tem o Diniz muito perto dele, a um pouco mais de meio segundo. E o Barrichello vem se aproximando do Diniz. Magnussen, Diniz e Barrichello daqui a pouco começam uma briga forte também pela 14ª posição. O Diniz é o 15º, o Rubinho é o 16º. O Tasso Max mantém a 19ª posição, está à frente do Jos Verstappen. São os 20 pilotos que estão na pista. O 20º é o Verstappen, o 19º o Tasso Max. E a Arrow se prepara para um pit stop, provavelmente do Damon Hill, do campeão mundial Damon Hill, que seria um pouco antes da hora, apesar de ele estar programado para 2 paradas. E a Stewart também parando. É a Stewart de Magnussen, que vem para a primeira parada. Na 14ª volta, Jan Magnussen faz a primeira parada. Um pit stop bem rápido, 8 segundos. Volta para a pista o Magnussen que estava na 14ª posição. Com isso o Diniz ganha a 14ª posição. O Barrichello sobe para 15º. E o Magnussen fica para trás. Parou cedo o Jan Magnussen. O Barrichello também previu uma parada antes da 20ª volta. Largou com o carro bem leve
para 2 paradas, mas com 14 voltas já para o Ian Magnussen. Fica preparada a Arrows e daqui a pouquinho o próprio Rubinho deve vir para o box. O Herbert está indo para um ataque contra o Mika Häkkinen. O David Coulthard fica aí à frente, depois vem o Häkkinen e o Herbert vai para cima. Parece que cansou de ficar na 5ª posição o Herbert e inicia o ataque ao carro do Mika Häkkinen. Depois passam praticamente juntos Schumacher, o Ralf Schumacher, Ed Irvine e Fisichella. Pouco mais atrás fica o Alesi e vai para o box o Damon Hill. Damon Hill, que ocupava a 12ª posição, é o segundo piloto a fazer uma parada, com 15 voltas. Pedro Paulo Diniz anunciou que ia tentar fazer a corrida com uma parada apenas. Damon Hill tem uma estratégia absolutamente diferente. Damon Hill que foi, vale a pena repetir, o primeiro colocado hoje no treino de aquecimento, mais um treino disputado com pista molhada. A temperatura voltou a subir e a coisa pode ser um pouco mais complicada para o Damon Hill. Nós temos agora uma temperatura na pista de 29,3 graus e a temperatura do ar 21,4. De qualquer forma, Kleber, a parada, o pit stop do Rio foi muito demorado, 13,1. Pode ter sido uma demora da equipe, mas pode ter sido para colocar muita gasolina. Reginaldo, não foi isso não, foi uma demora na equipe, o pneu traseiro esquerdo atrasou muito, houve um problema na troca exatamente dessa roda e realmente foi um erro, não foi estratégia não. Ok, ele poderia estar mudando a estratégia nesse pit stop, mas não é o caso então. Acabou numa falha da equipe, o que deve deixar o Damon Hill mais irritado ainda. O Damon Hill, que é pivô das maiores fofocas da Fórmula 1 hoje em dia, dizendo que ele sai de novo, vai para a terra o Villeneuve, é a segunda vez já, dizendo que o Damon Hill dificilmente continua na Arrows, vai esperar o Tom Walkinshaw, o dono da equipe, apresentar o projeto para a próxima temporada, o conjunto da equipe, mas fica difícil. Lá vai Rubens Barrichello para o box. 16ª volta, o Rubinho estava prevendo até a 18ª parar, para na 16ª volta. Troca de pneus, combustível e com 9,4 ele volta. Até agora o melhor pit stop foi o do Magnussen, com 8 segundos. O Rubinho perdeu 1,4 a mais do que o Magnussen no trabalho da equipe. Os dois líderes da prova. Vem para completar mais uma volta, Villeneuve e Schumacher. Completa a 17ª volta. Na mesma batida, 1,26,1 o Villeneuve, 1,25,9 o Schumacher. O Schumacher está andando um pouco mais lento do que nas voltas anteriores, ele chegou a andar 1,25,5. Mas mantém essa diferença, 1,1. Ou seja, não tira da visão, do retrovisor do Villeneuve, não tira o carro vermelho da Ferrari. Então a atenção, a pressão, a concentração do Villeneuve deve ser dobrada. Exatamente, o Schumacher mantém exatamente a mesma diferença. Se o Villeneuve anda um pouquinho mais rápido, ele anda também. Se anda mais lento, ele anda também. Vai sendo mantida aí a diferença, que é tudo que ele quer. Vai para o pit stop o Johnny Herbert, que ocupava a 5ª posição na prova. Agora nós temos 6,9, belíssimo pit stop, belíssimo trabalho da Sauber com o carro do Herbert. Villeneuve, Schumacher, Coulthard, Häkkinen, Ralf Schumacher e Irvine, os 6 primeiros colocados. Diniz é o 13º, o Rubinho voltou e ainda não passou, mas está para lá do 17º lugar. Quem tem Globo, tem tudo. Guaraná Antártica, a fórmula do sabor. Televisão inglesa aí recuperando a imagem de uma fritada de pneus do David Coulthard. O pneu dianteiro esquerdo travou tudo para entrar na curva. Vindo atrás o Häkkinen, diminui a distância do Coulthard para o Häkkinen. Você confere mais uma vez a classificação depois de 18 voltas. O Villeneuve e o Schumacher já estão indo para completar a 19ª. Villeneuve, Michael Schumacher, David Coulthard, Mika Häkkinen, Ralf Schumacher, Ed Irvine. São os 6 primeiros. O Herbert perdeu a posição porque parou no box. Depois Fisichella, Alesi, Wurz, Nakano, Trulli e Diniz. Diniz, que não foi para o box, ganhou 3 posições aí, está na 12ª colocação. O Rubinho já com o pit stop volta agora na 20ª colocação.
À frente dele, três pilotos que já pararam. O Hill, que é o 17º, o Verstappen, o 18º, o Magnussen, o 19º. E aí vem o Rubens Barrichello. Coincidentemente, dois carros com motores muito fortes, que são o Ferrari com esse novo motor e o McLaren também com o novo motor Mercedes, eles não têm boa performance nas curvas de alta aqui de Silverstone. Ao contrário do que eles esperam para a próxima corrida em Hockenheim, que tem bastante reta, que permite usar toda a potência, toda a força do motor, a elasticidade de potência do motor, mas nas curvas não tem esse problema, porque as curvas são meio travadas, quase todas são chicanes, obrigando a boas freadas e depois é aceleração plena. Aqui não, eles têm problema nas curvas de alta, o que não acontece com o Villeneuve, que também tem um motor forte. Aliás, o Renault, isso é bom prestar atenção, venceu os últimos 6 anos de corrida aqui em Silverstone, mas além de tudo ainda tem um carro equilibrado, quer dizer, está realmente tudo na mão das Williams, e vai depender da Williams só agora, porque o Fernando está fora, e vai depender agora do braço, da cabeça, da concentração e do equilíbrio de Villeneuve. Que nessa última volta foi melhor que o Schumacher. Ele fez a volta com 1:25.8, o Schumacher com 1:26.1. Tirou um pouco o pé o Schumacher. E a diferença vai para 1:510. É a maior diferença entre o Villeneuve e o Schumacher desde o começo da prova. Pouco mais de 1,5 segundos. Depois o Coulthard, que está 26.2 atrás do Schumacher. O Coulthard está bem para trás. Aí o Hakkinen, o Ralf Schumacher, o Irvine e o Fisichella. O Irvine está ali no meio das duas jovens. Ele ataca o Ralf Schumacher, mas não pode se descuidar, porque atrás tem ataque também, enquanto o Fontana está fazendo o pit stop, o segundo carro da Sauber. Quer dizer, o Irvine vai para o ataque contra o Ralf Schumacher, mas recebe também a pressão do Fisichella. É a melhor briga da prova até agora. Ralf Schumacher, Irvine e Fisichella, o 5º, o 6º e o 7º. Com essa briga, o Hakkinen acabou tendo uma certa folga da pressão que ele estava sofrendo do Ralf Schumacher. Aí o Tarso Marx e o Damon Hill. O Damon Hill fazendo a ultrapassagem para cima do Tarso Marx. O Hill passa a ser o 15º colocado. O Barrichello já passou o Verstappen, está em 19º. À frente do Barrichello, o Trulli, que fez um pit stop, caiu para a 18ª posição com o carro da Prost. Aí o Rubens Barrichello. Lembrando que os pilotos que já fizeram pit stop, já uma troca de pneu, Herbert, Fontana, o Salo, o Magnussen, Trulli, Barrichello e Verstappen. Só. 7 pilotos, portanto, já pararam no box, dos 20 que estão na prova. Aí a Ferrari preparada para uma troca de pneus. O Schumacher andou aumentando o ritmo nas últimas voltas. O Irvine está no meio de uma briga aí. Resta saber qual a estratégia adotada. O Irvine abandona um pouco essa briga, já não está conseguindo mais segurar a Jordan. Ou o Schumacher é que já vai para a primeira troca, independente da estratégia do Villeneuve. Vem aí a 6ª posição, o 6º colocado, que é o Ed Irvine. À frente dele o Ralf Schumacher. Ficou um pouco para trás o Fisichella, mas logo ele vem para chegar. E o Coulthard também recebe o ataque do companheiro de equipe dele, o Hakkinen. Diminuiu a diferença, o Hakkinen vai para cima do Coulthard. E aí no box, Michael Schumacher, o vice-líder da prova no box. Vem para o pit stop Schumacher. É sempre rápida a equipe Ferrari, faz o trabalho com 7.1, fez um bom pit stop. O Villeneuve vai ficar então com um pouco mais de folga. O Schumacher parou na volta de número 21. Se o Villeneuve optar por uma parada só, se prevalecer essa informação de que o Villeneuve pode tentar uma parada só, pode ter ficado com a corrida em boa situação o canadense da Williams. A interpretação da corrida é exatamente essa. O Schumacher ficou o tempo todo aí tentando adivinhar, ele e a Ferrari tentando adivinhar qual era a estratégia do Villeneuve, se ele ia parar, não ia parar, aí não deu mais para ele teve que parar. Agora, independentemente da estratégia do Villeneuve, lá foi ele, Schumacher, fez a sua. Agora vamos ver qual é a do Villeneuve. Dá pinta de que é uma parada só, e aí seria uma grande vantagem realmente. Ele que já vai se aproximando do último colocado, do 20º colocado, o Verstappen com a Tyrrell. O Villeneuve já vem para dar uma volta. Agora a Williams está esperta ali, a Williams está preparada. Se o Villeneuve parar agora,
A estratégia é a mesma. Lá vem o Villeneuve. Lá vem o Villeneuve. Uma volta depois do Schumacher, o Villeneuve. O Schumacher voltou ainda na segunda posição. Ele tinha muito tempo de vantagem sobre o Coulthard. O Villeneuve fica no box. Tá aí o trabalho do Villeneuve. De olho na pista para ver se passa o Michael Schumacher. O Schumacher ficou 7.1 no box. O Villeneuve fica mais de 9, 10, perde muito tempo. O Jacques Villeneuve está com problema ali no pneu. Está com problema ali no pneu traseiro, no pneu dianteiro esquerdo. O Villeneuve fica louco da vida, soca o volante, tem comprometidíssima a sua corrida. O Jacques Villeneuve. Agora já nem soco ele não tem mais força para dar. Desanima, perde 33 segundos e 6 décimos o Villeneuve, no momento em que o Ed Irvine entra no box também com a Ferrari. E o Schumacher assume a liderança da prova. Fica numa posição, tudo que era confortável para o Villeneuve, na hipótese meia volta atrás, passa a ser amplamente favorável ao Schumacher, pelo tempo que perdeu, por mais de 30 segundos perdidos no box por Jacques Villeneuve. Agora vai ter que ir na pista tentar tirar essa diferença, o que não é fácil. Tá certo que a Ferrari é a campeã dos pitstops e em relação ao Williams ela está sempre dando um banho, mas dessa vez foi puro azar realmente. Ao Patrick Head querendo saber dos mecânicos ali responsáveis pela troca, o que aconteceu. Patrick Head ouvindo atentamente. O Patrick é a pessoa que cuida, olha ele aí saindo, é exatamente, ele é sócio do Frank Williams, além de ser um engenheiro do carro. Ele é quem realmente tem dado maior equilíbrio, maior tranquilidade, isso até antes da corrida ali, quando ele via a tensão dos pilotos, ele tentando deixar o ambiente mais tranquilo. A Williams está num ponto muito delicado do campeonato e essa corrida então agora fica delicadíssima para o Villeneuve. O Villeneuve vai ter que andar muito, porque no momento a coisa está na mão do Schumacher. Vamos ver o que acontece. O Villeneuve tem carro para andar. Agora o Schumacher também vai ficar recebendo as informações por rádio da distância que o separa do Villeneuve. Quer dizer, vai ser feito um cálculo aí do quanto o Villeneuve pode andar mais rápido que ele para não comprometer a corrida, e vai ser tudo uma questão de muita paciência também. E Reginaldo, eu acrescentaria que há uma disputa entre o Schumacher e o Villeneuve no campeonato, e existe uma disputa do Villeneuve contra a sua própria equipe, críticas de ambas as partes. Como o Villeneuve andou errando, ele estava embaixo, mas agora o erro foi da equipe. Portanto, dentro dessa disputa particular, agora quem vai estar em alta é o Villeneuve, embaixo a equipe. Uma certa observação do show. O Villeneuve criticou a equipe Williams, dizendo que a Williams não era lá, o carro da Williams não era lá o carro com essa diferença toda. Isso pegou muito mal, ninguém consegue admitir que um piloto reclame do desempenho da Williams. Ele reclamou, mas ele vinha errando. Ele errou no Canadá, ele errou na França. Aqui na Inglaterra fez a parte dele. A pole position, largou, estava na frente, foi para o box. E aí a equipe perde 33 segundos para mandar o Villeneuve de volta para a pista. A arma fica exatamente na mão dele. 23 voltas completadas. Schumacher em primeiro, que completa agora a 24ª volta. Tem uma boa vantagem em relação ao Coulthard, que é o segundo colocado. Em terceiro, o Hakkinen, em quarto, Fisichella, quinto, Alesi, sexto, Wurz. E o Villeneuve passou na 7ª posição. Caiu para a 7ª posição o Villeneuve. O Barrichello mantém a 18ª posição. Está na frente do Verstappen e do Salo. E Kleber, o Tarso Marques, o Showa, está na 17ª colocação. E o Pedro Paulo Diniz, que já fez uma parada no box, está na 9ª colocação. O Showa. Ele exatamente acabou de fazer a parada. O Pedro fez na 23ª, não na 25ª, como estava previsto. Com 60 voltas, fica meio comprometido, é meio difícil dizer se ele vai conseguir fazer a corrida toda com apenas essa parada. Antecipou um pouco a sua parada, conforme a previsão. Essa previsão é feita antes da prova e depois, conforme a corrida vai rolando, o desgaste do carro, o consumo, tudo isso vai sendo analisado pelo piloto. Então o Pedro Paulo Diniz antecipou um pouquinho a parada dele. Quem tem Globo, tem tudo! Electrolux, líder mundial em eletrodomésticos. 24 voltas completadas no Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1. O Tarso Marques é que continua na pista, não foi por box. Coulthard, Hakkinen, Fisichella, Alesi, Wurz e o Tarso Marques
são os pilotos que ainda não entraram no box, não fizeram nenhum pit stop. E é hora de chamar a atenção para o fato de a McLaren ter comunicado e realmente largou com os pneus mais moles. Isso mostra que o chassi da McLaren hoje já é bastante equilibrado, houve uma recuperação fantástica no campeonato, independentemente daquela primeira vitória na Austrália, porque aquela foi um acontecimento, assim, realmente não se esperava tudo que aconteceu na corrida, que a vitória acabou caindo nas mãos do Coulthard, mas o Coulthard no Canadá já liderou a corrida e só perdeu por um problema de boxe. Quer dizer, a McLaren se recupera bastante bem e está aí na pista agora com 25 voltas sem fazer troca de pneu. Isso é que é importante. O Villeneuve, se vê, como se esperava, o Villeneuve, agora falando de Williams, o Villeneuve vem tentando buscar aquela diferença que ele perdeu no boxe, estabelece a melhor volta da corrida, 1:25.322, já está em sétimo. Só tem um problema do Villeneuve. Ele fez a volta em 1:25.322, uma grande volta, a melhor da prova. Só que o Schumacher lá na frente fez 1:25.5, apenas 2 décimos mais lento que o Villeneuve. O Schumacher passa a cada vez mais administrar essa corrida, administrar o que ele pode e o que ele não pode tirar, quando ele pode forçar a Ferrari e quando ele deve poupar o equipamento. Fica numa situação bastante confortável o Schumacher, que tem uma vantagem de 16,6 em relação ao Coulthard, que é o segundo colocado. O Coulthard, que também não vai conseguir se aproximar muito, porque está tendo uma pressão do Hakkinen atrás dele. Então a corrida tem tudo muito desenhada em favor do Michael Schumacher, que vem de 2 vitórias consecutivas e está caminhando cada vez mais firme para a busca do tricampeonato. Entrou o ano dizendo que não era ainda em 97 que a Ferrari brigaria pelo título e hoje já assume uma mudança de discurso. Ele diz que a evolução do carro é clara, é ótima. A partir do Canadá, a Ferrari é um carro muito melhor. Ele ganhou o Grande Prêmio do Canadá, foi para a França, conseguiu nova vitória. Chega aqui na Inglaterra dizendo que está com o mesmo carro da França, mas com um circuito que não é tão bom para a Ferrari quanto os outros. É um circuito mais difícil para a Ferrari aqui em Silverstone. Por isso estava até satisfeito com a largada na 4ª posição. De repente, com o desenho da corrida, tudo acaba dando certo. O Frentzen sai, ele larga sem ninguém na frente, consegue ficar na 2ª posição. A equipe erra e o Schumacher vai fazendo uma corrida do jeitinho que ele sonhava. Já dizia o comendador Enzo Ferrari que entre um piloto bom e com sorte e um piloto muito bom, excepcional, sem sorte, ele sempre preferia o bom e com sorte. Imagine agora ele que já não está vivo para ver, mas imagine a situação. A Ferrari tendo o melhor piloto do mundo e com a sorte que tem tido, como já ficou comprovado no Canadá, que ele ganhou a corrida com mérito, é claro, mas por um problema que teve o Coulthard no box, e agora pinta aí, pelo menos nesse momento da corrida, como favorito, por um problema que teve o Villeneuve no box. Agora, o que aconteceu com a Ferrari é muito importante e tem Fisichella no box. E tem toda a participação do Schumacher, isso que é importante, fora da pista. Quer dizer, além do que ele faz na pista, o que ele faz fora da pista pela equipe, que foi uma mudança total de atitude na Ferrari. E com a vinda dos engenheiros da Benetton que ele trouxe, o chefe, o team manager Ross Brown e o Rory Byrne, projetista da Benetton, que ele trouxe para a Ferrari quando saiu o John Barnard, ele fez com que a equipe assumisse uma posição em que a melhora tinha que ser gradativa, sem aquela coisa, aquele imediatismo. Olha aí, o Hakkinen foi embora porque o Coulthard errou e permitiu a ultrapassagem do Hakkinen, que vinha sendo mais rápido. Isso é o normal também, porque já que é o mais rápido da equipe, deixa ele se mandar, fica agora o Coulthard aí com as 2 Benetton atrás. Então a Ferrari veio progredindo lentamente, programadamente. Vamos progredir tanto nessa corrida, tanto nessa, tanto naquela, e aí a sorte e o braço do Schumacher ajudaram. A equipe é líder do campeonato de construtores, o Schumacher é líder do campeonato de pilotos. E o Hakkinen vinha pressionando o Coulthard. O Coulthard estava dando a pinta de que estava perto de cometer um erro, já estava deixando o carro escapar, não estava controlando o carro com a mesma eficiência, acabou escapando. Depois ele deve ter errado ali uma mudança de marcha, o David Coulthard, e veio o Hakkinen e passou a ser maiores problemas. Então o Hakkinen passa a ser o segundo colocado, Schumacher é o primeiro, Schumacher que já deixou para trás, já está deixando para trás os retardatários. Schumacher em primeiro, o Hakkinen em segundo, Coulthard na 3ª posição, o Alesi sobe para a 4ª colocação e o Wurz para a 5ª. Então aí os 2 carros da Benetton bem perto do Coulthard e o Hakkinen indo embora. Olha o erro aí
deu uma travada, deu uma errada. E aí o Coulthard na sequência acabou ficando muito lento. Aí veio o Hakkinen e passou sem problema. Essa falha do Coulthard, esse erro do Coulthard, permitiu uma aproximação jamais eficiente. Primeiro ele dá essa travada aí, travou todo o pneu esquerdo, que ele já tinha feito numa volta anterior. Aí quando ele vem para essa curva, ainda dá uma saída, o carro perde totalmente velocidade e o Hakkinen vai embora. E agora ele sofre a pressão dos dois pilotos da Benetton, o Alesi e o Wurz, que subiram para a quarta e quinta colocações, porque a equipe Jordan fez a sua parada. O Ralf Schumacher foi para o box, voltou na 9ª posição. Também o Fisichella foi para o box e voltou na 10ª colocação. Já vinha acontecendo com o Coulthard várias vezes isso. Você vê que ele tá com um problema realmente de equilíbrio no carro e ele estava atrapalhando o companheiro de equipe. Então aí, nesse caso, a equipe realmente tem que intervir e dar uma ordem diferente para o rádio, e foi o que aconteceu. Além do erro, ainda deve ter recebido o Coulthard uma ordem para deixar o Hakkinen passar. Tanto que veja a diferença agora do Hakkinen, né? Como ele vai. Pilotos que não pararam no box, não fizeram pit stop. Hakkinen, Coulthard, Alesi e Wurz, os dois da Benetton, e também o Tarso Max, que está aí se mantendo ainda com 29 voltas na pista, dá exatamente a prova, a demonstração de que vai parar uma vez só. Portanto, a McLaren, a Benetton e a Minardi são os carros que não pararam. E o Villeneuve, que já ganhou a 6ª posição com as paradas dos dois carros da Jordan, vem aí para cima do Wurz agora. Villeneuve vai para cima do Wurz, vai tentando ganhar a 5ª posição. E não tem a dúvida que ele não vai negociar muito não. Ele vai para cima. O Coulthard continua travando toda hora o pneu dianteiro esquerdo. Está claramente com problema o Coulthard. Principalmente nessa curva. E o Alesi ficou atrás, o Wurz já meteu o carro para tentar a ultrapassagem. O Villeneuve vem junto. O Alesi vai para cima do Coulthard. O Coulthard fecha a porta. O Villeneuve fica na expectativa. De repente ele pode ganhar até mais do que uma posição nessa briga. O Coulthard segura, o Alesi ataca, o Wurz, abusado para cima do experiente companheiro de equipe, também botou o carro de lado. O Villeneuve ia apertar o Wurz, sentiu que o momento era para segurar um pouquinho, porque os três podiam se envolver em confusão maior, os três, Coulthard, Alesi e Wurz. Agora o Coulthard parece ter dado uma reequilibrada ali no carro, mas vai para o box, foi embora para o box. Estava com problema, o Coulthard foi para o box. Passa então o Alesi agora na 3ª posição, o Wurz na 4ª e o Villeneuve já é o 5º colocado. Kleber, O Showa. quem foi pro box entrou direto com o carro já no box, o Pedro Paulo Diniz, problema no motor, problema de pressão no motor, fora da corrida, Pedro Paulo Diniz. Ocupava a 14ª posição, o Pedro Paulo Diniz. Vive, portanto, problemas com o motor e a amarra da sua Arrows e acaba abandonando a prova. O companheiro dele, o Damon Hill, faz uma boa corrida, está ali na 12ª posição. O Hill que hoje até viveu um bom momento em Silverstone com o 1º lugar no treino de aquecimento. Ele que teve a 2ª melhor largada da temporada. Ele largou Kleber, na 12ª, foi em 9º no Brasil. O Showa. Vamos falar com o Pedro aqui. Pedro, estava vindo dentro do que você previa em termos de estratégia, mas o motor não cooperou mais de novo, né? Infelizmente a gente começou a perder pressão de ar das válvulas e a equipe mandou eu parar porque ia quebrar na próxima volta. Ok. Valeu, Pedro. Obrigado. Portanto, abandona o Pedro Paulo Diniz. Claramente, Pedro Paulo Diniz e Damon Hill não estão satisfeitos com o que tem acontecido na Arrows. O projeto apresentado era muito melhor do que o que está acontecendo na prática, mas eles esperam aí para os próximos dias um novo pacote da equipe para ver se para o ano que vem o negócio melhora e até para decidir tanto o Pedro quanto o Damon Hill se eles continuam na Arrows ou tomam outros caminhos. Quem tem Globo tem tudo. Antártica Bock. Ninguém entende de inverno como o Pinguim. Michael Schumacher é o 1º colocado, Mika Hakkinen em 2º, Alesi o 3º, Wurz é o 4º, a 5ª posição é de Villeneuve e o 6º é John Herbert. São os 6 primeiros, o Herbert volta a ficar aí entre os 6 primeiros colocados, ele que parou. Agora você está vendo o Schumacher, o Schumacher está brigando lá com o retardatário, está passando pelo Fontana, o Norberto Fontana, o piloto argentino, companheiro do Herbert na Sauber. Schumacher que já dá uma volta então no 14º colocado e completa a 32ª volta do Grande Prêmio da Inglaterra.
Kleber, dá uma passada nas distâncias, nas diferenças entre os primeiros colocados, para você ver como aquela disputa ali das duas Benetton, inclusive com o Coulthard. O Coulthard foi para o boxe, as Benettons continuam ali, como o Villeneuve se deu mal, embora ele tenha se livrado de... Não se livrou de nenhuma delas ainda, está o Wurz e o Alesi à frente. Como ele se deu mal, a diferença entre ele e o Schumacher, quando ele estava em sétimo, era de 28 segundos e agora é de 33,5. Então o Schumacher tem 21,8 de vantagem, 32,2 agora. 32, baixou um pouquinho. Então o Schumacher tem 21,8 de diferença em relação ao Hakkinen, mas tem 32,2 em relação ao Villeneuve, que está em quinto. Quer dizer, é bastante grande a diferença, é até suficiente para, se a Ferrari trabalhar direito, o Schumacher fazer mais uma parada, ainda que fosse uma parada a mais do que Villeneuve, e voltar à frente ali por uma diferença de 2 segundos. O Mika Hakkinen, que nesse momento, você viu agora há pouco, está andando mais rápido do que o Schumacher, mas a diferença é muito grande. O Schumacher tem 21,8 à frente do segundo colocado, o Mika Hakkinen. Aí o Villeneuve, que ocupa a quinta posição, está atrás do Wurz, está 1,3 atrás do Alexander Wurz, vai buscando aproximação, e se ele passar o Wurz, ele já vai ter logo em seguida na mira o Jean Alesi, que estão bem perto ali. E o próprio Mika Hakkinen não está tão longe, mas já está conseguindo se distanciar. O Hakkinen está 8 segundos à frente do Alesi. Até se perder muito tempo, você está vendo aí o Mika Hakkinen, se perder muito tempo, o Jean Alesi e o Hakkinen que vai para o box. Hakkinen vai para o box. Agora fica com uma situação o Alesi, que o Villeneuve, que se ele conseguir se livrar do Wurz e do Alesi, ele fica sem o Hakkinen. O Hakkinen para agora no box. Aí o trabalho da McLaren. Faz um trabalho em 9,9. Ele volta. Ele tinha só 8 segundos de vantagem em relação ao Alesi. Então volta lá atrás o Mika Hakkinen. O Schumacher já vai para completar mais uma volta. Claro que a briga do Villeneuve é com o Schumacher, mas para chegar no Schumacher, ele tem que passar pelos dois carros da Benetton. Os dois carros da Benetton que ainda não foram para o box. É um outro ponto a favor do Villeneuve, no que se refere a ficar novamente na segunda posição. Mas obrigatoriamente ele acaba andando no mesmo ritmo do Alesi e do Wurz, os dois carros da Benetton que são mais lentos. Então, enquanto o Schumacher vira 25,6, o Villeneuve, que quando voltou para o pit stop, virou 25,3 para tentar tirar a diferença, ele está virando agora 26,5. Mais de 1 segundo acima, mais lento do que ele teria que estar virando. Agora, enquanto o Schumacher, imagine, faz 1,24,4, está tranquilo, e as Benetton ajudando o Schumacher. O Michael Schumacher completa a volta de número 34, fazendo a mais rápida da prova, 1,24,475. Você viu ali o Damon Hill, que ocupa a 12ª posição, o atual campeão do mundo. Damon Hill, que foi pole position aqui o ano passado, mas acabou não conseguindo a vitória. A vitória foi do Villeneuve, o Damon Hill não completou a prova, mas é sempre muito ovacionado aqui. O pessoal gosta bastante, o público inglês gosta muito do Damon Hill, o campeão mundial. Olha o Alesi para o Wurz, 405 milésimos. Do Wurz para o Villeneuve, 716. Aí o Villeneuve tem 3,8 à frente do Herbert. E o Herbert quase 1 segundo na frente do sexto colocado, que é o Ed Irvine. Michael Schumacher, Jean Alesi, Alexander Wurz, Jacques Villeneuve, Johnny Herbert, Ed Irvine são os 6 primeiros colocados. O Diniz abandonou a prova. O Rubens Barrichello ocupa a 15ª posição. E o Tarso Marques é o 18º. Villeneuve que vai chegando para cima cada vez mais do Wurz, faltando 24 voltas para o final da corrida. Quem tem Globo, tem tudo. Rainha System. Get the feeling. São 24 voltas então para o final do Grande Prêmio da Inglaterra. O Schumacher na frente, liderando com alguma tranquilidade. O Wurz, aí o substituto do Gerhard Berger no carro da Benetton. Um jovem piloto, o Alexander Wurz, um austríaco que era piloto de testes, vai apostando na juventude. Falando em juventude,
os brasileiros, os jovens brasileiros que estão aqui na Europa, vão fazendo bonito, vão correndo bem. Está aqui visitando a gente na cabine da Globo o Luciano Burti, que é o líder do campeonato inglês de Fórmula Vauxhall, tem 4 vitórias e 5 poles na temporada. Ontem o Burti até largou na pole, mas acabou não conseguindo ir adiante na prova, acabou não dando muita sorte, mas deu outro brasileiro na parada, não foi? Bom dia para todo mundo aí no Brasil. Infelizmente ontem a prova não foi melhor para mim, eu larguei na pole, tive uma má largada, caí para terceiro e na tentativa de recuperar acabei batendo, mas infelizmente o Bastudo ganhou a prova, então foi muito bom para o Brasil. Legal, Burti, boa sorte para você, mais um jovem talento brasileiro que está aqui no automobilismo europeu, só acompanhando. Tem algum palpite para essa prova aí, não? Schumacher. Deu o palpite mais fácil que podia ser, né? Schumacher que está em primeiro na volta de número 36 e o Villeneuve está indo para cima. O Villeneuve está definitivamente atacando o Wurz. O Alesi é o segundo colocado, o Wurz é o terceiro e o Villeneuve na quarta posição. Precisa atacar, não pode perder muito tempo. O Villeneuve de vez em quando vai para cima, dá a pinta de que vai, depois ele recua um pouco. Essa recuada do Villeneuve, enquanto o Schumacher deu uma escapada ali, deu uma errada ali o Schumacher, mas até na hora de errar ele erra quando ele está sozinho, quando não tem problema. Vem a Benetton para o box do Jean Alesi. Alesi vai para o box, o Wurz assume então a segunda posição, o Villeneuve passa a ser o terceiro. Daqui a pouco o Wurz vai para o box. Se o Alesi está indo para o box agora, daqui a pouquinho deve ser a vez do Wurz. O Villeneuve tira um pouco a pressão. O Villeneuve deve ficar meio na dúvida se ele pressiona ou se ele espera o adversário ir para o box. Só que o Herbert está chegando e o Irvine está chegando. Kleber, eu acho que o Villeneuve também está lutando um pouco contra o seu temperamento, porque ele foi muito criticado porque ele só ganhava ou não fazia nenhum ponto, né? Então todas as críticas que ele recebeu foi porque ele não conseguia correr para marcar pontos. Então agora, nesse momento que ele tem que arriscar tudo, ele também arrisca novamente não fazer ponto nenhum para uma manobra difícil. E é dura a situação dele porque ele tem que ter paciência, mas tem uma hora que ele perde, e aí está sujeito a cometer um erro. E é importantíssimo este pit stop 8.8, o do Schumacher. A Ferrari não troca tão bem como sempre. Agora vamos ver a parada do Villeneuve. De qualquer forma, essa troca do Schumacher seria suficiente. Agora, olha, vê como ele... Olha, isso aí é freio, hein? Isso aí é freio. O problema pode ser mais grave aí para o Schumacher. Logo depois de acusar esse problema, o Michael Schumacher foi para o box, fez a sua segunda parada. Schumacher tinha uma folga muito grande em relação ao segundo colocado, ao Alexander Wurz. Depois de 37 voltas, a classificação: Schumacher, Wurz, Villeneuve, Herbert, Irvine e Alesi. E o Schumacher tá lento. Vem o Michael Schumacher. Com problemas, Michael Schumacher. A sorte que acompanhou o alemão durante toda a prova parece que está indo embora. Parece que pulou fora do carro. Schumacher fica com dificuldades, fica com problemas. Vai levando o carro muito lentamente. Já passaram por ele o Herbert, o Irvine. No momento em que vai para o seu segundo pit stop, o Damon Hill. O Schumacher vem muito lento. Nessa altura, o Wurz fica na liderança da prova. O Alesi volta a ter a prova em boas condições para ele. A corrida de muitas mudanças, de muita alternância. O Villeneuve na segunda posição. O Wurz não foi para o box nenhuma vez ainda. Já está levando o carro na 37ª volta. E o Wurz vai para o box agora. Teve só o prazer de, por alguns metros, liderar uma corrida de Fórmula 1 logo no seu terceiro grande prêmio. Vai fazer o seu pit stop. E Jacques Villeneuve volta a ser o líder da prova. Recupera a posição que era dele no começo da corrida. Uma corrida extraordinária nesse aspecto de mudanças. E olha o Rubinho Barrichello. Barrichello vai para a brita, Barrichello tira o volante, bate no cinto, abandona a prova. Problema de motor do Barrichello, ele foi para a brita. Teve 2 motores arrebentados no treinamento de ontem. E para completar o fim de semana, mais um problema mecânico durante a prova. O Rubinho Barrichello, que ocupava a 15ª posição. E o Schumacher vai embora.
e o Schumacher abandona a prova. O Schumacher deixa o Grande Prêmio e olha como sai a fumaça aqui da roda esquerda. O Reginaldo notou no momento o freio, olha como está com o problema o freio do Schumacher. E a corrida está sendo extraordinária nesse aspecto, Reginaldo. Começou com o Villeneuve com ela na mão. Schumacher teve uns ventos soprando a favor, encostou, manteve a primeira posição. A Williams errou, o Schumacher foi para a primeira colocação. Ficou com a corrida absolutamente para ele, para ganhar o Grande Prêmio. De repente, com um problema mecânico, a sorte vai embora. Como está indo embora aí o carro do Rubinho. Volta a ser o líder da prova Jacques Villeneuve, com o Irvine em segundo. E olha o momento em que explodiu o motor Ford da Stewart de Rubens Barrichello. Muito parecido com o que aconteceu na última tentativa do Rubinho no treino de classificação ontem. Ele saiu para dar uma volta, aconteceu a mesma coisa. Foi toda essa fumaça igualzinha. Abandona então o Rubens Barrichello e o Villeneuve fica de novo com a prova na mão. Embora esse motor do Barrichello não seja a nova especificação 7 que se decidiu antes da corrida, que apenas o Magnussen iria com esse novo motor e o Barrichello iria com a especificação 6. Mas realmente não foi um fim de semana da Stewart. Agora a corrida, com todas essas alternâncias, cai de novo nas mãos do Villeneuve. Finalmente, isso tem que se realmente entender que estava faltando para ele, que era um pouco de sorte. Claro que teve os erros, teve o erro do Canadá, teve o erro na França, mas de qualquer forma, e teve o erro principal de estratégia de corrida sempre, que ou ele corria para vencer ou para sair fora, quer dizer, não tinha meio termo, não tinha aquele negócio de marcar pontos. Nessa corrida que ele teve até paciência agora, depois de ter tido um problema no box, finalmente a sorte ajuda um pouco o Villeneuve e vai contra o Schumacher. É bom para o campeonato, hein? Villeneuve em primeiro, Irvine em segundo, Ralf Schumacher em terceiro, Mika Hakkinen é o quarto, Jean Alesi o quinto, Alexander Wurz o sexto colocado. Tarso Marques está na 17ª posição, é o único brasileiro que está na prova. Já abandonaram Pedro Paulo Diniz e Rubens Barrichello. Quem tem Globo tem tudo. All Day, ser feliz faz bem. Aí o Jacques Villeneuve, novamente o primeiro colocado do Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1. Ele tem uma diferença de 4,3 em relação ao Ed Irvine. Está andando melhor que o Ed Irvine, tem a melhor volta da prova em comparação ao Ed Irvine. E também na última volta ele foi melhor que o Irvine. O Irvine está em uma segunda posição, numa boa segunda posição o Ed Irvine. Irvine tem frequentado o pódio, agora ele está aí atrás do Magnussen. Magnussen que ocupa a 15ª posição e o Irvine vem para fazer uma ultrapassagem que não foi muito fácil. Fechou a porta de repente o Magnussen, deu até a impressão de que não tinha percebido a presença do Irvine fazendo a manobra de ultrapassagem, ia jogando o carro para cima do Irvine, o Irvine deu uma diminuída e aí veio de novo o Ed Irvine. O Irvine que fica agora na segunda posição. Villeneuve em primeiro, Irvine em segundo, Ralf Schumacher o terceiro colocado. Está aí o Ed Irvine que ocupa a terceira, o Ralf Schumacher que ocupa a terceira posição. Você está vendo aí a câmera colocada no spoiler dianteiro do carro da Jordan. Está vendo aí a cobra que é pintada no bico do carro da Jordan. O Ralf Schumacher que voltou a figurar entre os 6 primeiros. O Schumacher recuperou bem a sua posição, o Fisichella não. Fisichella, depois da parada no box, voltou em 10º e agora está ali na 9ª posição. O Ralf Schumacher já pula para a terceira colocação. O Ralf Schumacher que tinha muita expectativa de conseguir pontos nessa prova e até, quem sabe, beliscar um pódio. Você vai acompanhando toda a pista de Silverstone aí do ladinho do carro, do bico dianteiro do carro do Schumacher, do Ralf Schumacher. O alemão Ralf Schumacher, jovem talento da Fórmula 1. O pessoal da Jordan diz que ele pilota num modo muito parecido com o Michael Schumacher. Trouxe de casa algumas lições e vai aplicando na Fórmula 1. E isso, se ele conseguir aplicar com a mesma eficiência do irmão, tem aí a chance de brilhar também na Fórmula 1, o Ralf Schumacher. Quem tem Globo tem tudo.
Guaraná Antártica, a fórmula do sabor. Johnny Herbert está indo aí para mais um pit stop. O Herbert, que ocupava a 10ª posição, fazendo uma corrida razoavelmente irregular, o Herbert. E agora vem para o box o Ralf Schumacher. Vem para o box o Schumacher, vai fazendo o seu segundo pit stop. O Ralf Schumacher estava na 3ª posição e agora vem para o box. As equipes que fizeram só uma parada começam agora também a fazer o segundo pit stop. Quem ainda não foi o Villeneuve. Já com 42 voltas, o Villeneuve continua na pista. A troca do Villeneuve foi feita na 22ª. Agora o Coulthard e o Hakkinen, estes sim não pretendem parar de novo, porque o Coulthard parou na 30ª e o Hakkinen na 33ª. Então aí realmente faz diferença. O Coulthard que teve aquele problema ali. Agora uma Jordan que sai aí, agora realmente o Fisichella, que era um piloto que vinha tentando recuperar, estava chegando no Coulthard, consegue voltar. Consegue voltar, agora vamos ver em que condições. O que o Kleber se referiu em relação ao Ralf Schumacher, o estilo de pilotagem, é que ele usa o que, evidentemente, aconselhado pelo Michael Schumacher, aquela história de frear com o pé esquerdo e manter uma parte do acelerador pressionado em curvas. A telemetria da Jordan mostra que o mínimo de 35% de aceleração ele usa numa corrida, numa pista como essa de Silverstone. Isso é um bom sinal. Agora ele tem realmente muito que aprender ainda com o Schumacher. O irmão. Piloto que está fazendo a sua 9ª corrida na carreira, enquanto o Michael Schumacher tem um bicampeonato e está indo aí em busca do seu tricampeonato. Claro que ele tem que mais aprender e não basta ser da família Schumacher. Tem que pilotar como um Schumacher. Aí o Villeneuve, esse tem sobrenome e está conseguindo fazer o seu papel. Aí na 1ª posição, quando você está revendo aí a escapada do Fisichella, ele vinha em alta velocidade. Quando entrou na curva, não fez a curva. Veio aqui para fora, tocou na grama, tocou na brita e aí foi direto. E ainda acabou dando sorte de conseguir voltar, não bater na proteção, não bater em lugar nenhum e ainda fazer a volta, não deixou o carro morrer, o carro não ficou preso na caixa de brita, que acontece frequentemente, e conseguiu ainda voltar, saber realmente de que jeito que volta a Jordan. Ele só conseguiu voltar porque ele entrou em velocidade muito grande, muito alta e numa angulação que favoreceu essa sua volta para ele não ficar preso ali na brita. Mas precisa ver realmente o que afetou no carro. O Johnny Herbert agora dá pinta de que acabou a corrida para ele, que vinha fazendo uma grande corrida realmente. Final de corrida para o Johnny Herbert, que vinha muito bem, não tanto agora, ultimamente na pista, depois de ter tido problema e ter parado várias vezes no box, mas iniciou muito bem. Olha o Villeneuve no box, não é tão tranquilo o tempo que ele tem não, hein? Porque o Irvine estava na perseguição. 8.3, mas o Irvine também para. Olha aí, tá tudo pro Villeneuve. O Irvine para no mesmo tempo. Fazem os segundos pit stops, Irvine e Villeneuve. Volta o Villeneuve, agora com a equipe trabalhando bem. Volta o Irvine, todo cuidado aí para não ultrapassar a velocidade máxima permitida dentro do box e vai embora o Irvine. Na saída do box, problemas pro Ed Irvine e acaba ficando fora da corrida a Ferrari, quando ocupava a 2ª posição. Estava saindo junto do box com o Villeneuve, ou seja, tinha tudo para pressionar o Villeneuve, para apertar o Villeneuve. O Irvine tinha tudo para brigar pela primeira vitória na carreira dele, saindo exatamente ao mesmo tempo do Villeneuve no box. E aí na saída do box ele já enfrenta o problema e acaba abandonando o grande prêmio. Está fora da corrida na Inglaterra o Ed Irvine, e agora o Villeneuve fica com muita tranquilidade. Ele fica com 13 segundos à frente do terceiro colocado, que é o Mika Hakkinen. É administrar a prova. O Mika Hakkinen, que não deve mais fazer nenhuma parada de boxe. O Villeneuve, parando agora na volta de 44, deve ter condição suficiente para ir até o final. Em teoria, nem o Villeneuve, nem o Hakkinen param no box. O Hakkinen passa agora na 1ª posição e o Villeneuve vai atrás dele. O Villeneuve na 2ª colocação. O Villeneuve vai brigar na pista com o Mika Hakkinen.
com uma diferença de pneus, não é, Kleber? O Villeneuve, que fez 2 trocas de pneu, quer dizer, ele está com o pneu bastante novo agora, tinha 6.5 atrás do Hakkinen, agora já tem 5.5, vai virar cada volta mais rápido agora para ir atrás do Hakkinen. O Hakkinen já com o pneu mais desgastado, ele que só fez uma troca e não vai fazer mais também. Você viu o Jean Todt de cabeça baixa, chateado, a equipe Ferrari meio sem entender o que aconteceu. Fica fora a equipe, ficam fora Schumacher e Irvine. O Villeneuve agora vai brigar na pista com o Mika Hakkinen. Quem tem Globo, tem tudo. Electrolux, líder mundial em eletrodomésticos. De Mika Hakkinen para Villeneuve, uma diferença de 5 segundos. 5.508. Do Villeneuve para o Alesi, do Alesi para o Vus. Você vai conferindo de Vus para Coulthard. O quinto colocado, o Coulthard, tem a diferença também para Ralf Schumacher. E aí fica fora o Mika Salo. Abandona também o Mika Salo. Hakkinen em primeiro, Villeneuve em segundo, Alesi em terceiro, Vus em quarto, Coulthard em quinto, Ralf Schumacher em sexto. Olha, a diferença do Villeneuve para o Hakkinen já cai para 3.2. Agora é uma questão de tempo e o Hakkinen não vai ter como segurar. Agora o Alesi também vem bem. Não está muito longe não, 7.4, quer dizer, a diferença em relação ao Hakkinen é de 10.7 e o Alesi está virando 3 décimos mais rápido que o líder Hakkinen. São 13 voltas para o final do Grande Prêmio da Inglaterra. O Mika Hakkinen fez a estratégia de apenas uma parada no box. Já fez a sua parada. Consegue, com essa estratégia, obter a primeira colocação. Ou seja, a estratégia foi vitoriosa. Agora vem aí o Jacques Villeneuve, que parou 2 vezes, está com um retardatário entre ele e o Mika Hakkinen, mas está com o Hakkinen na alça de mira. Ele está com a Prost ali no meio do caminho, vai ultrapassar e vai partir para cima do Mika Hakkinen. Você acha mesmo que o Mika Hakkinen não consegue segurar o Villeneuve? O Mika Hakkinen, olha o Rubinho Barrichello conversando com o pessoal da equipe dele, quando também abandona a outra Tyrrell, já tinha abandonado o Mika Salo, agora abandona o Verstappen. O Mika Hakkinen passou a sexta-feira em primeiro, o sábado em segundo no treino livre, ficou 50 minutos dos 60 que tem o treino oficial, o treino de classificação na primeira posição. Nunca venceu um grande prêmio e de repente está com essa vitória aí a 12 voltas. Será que ele entrega isso para o Villeneuve ou ele não vai conseguir ter carro para segurar o Villeneuve? O problema é o seguinte, o Hakkinen está com um pneu que já deu 15 voltas, o Villeneuve está com um pneu que deu 4 voltas. O Hakkinen está virando 26, 27, agora essa volta ele fez muito rápido já para tentar fugir do Villeneuve, virando 26,2. O Villeneuve está virando 25, quer dizer, é uma diferença de mais de 1 segundo por volta. Vai chegar facilmente, aí você vê na pista, já que a diferença é essa aí, essa diferença visual, ele vai chegar fácil. É claro que vai fazer tudo que for possível para defender a sua posição, mas em teoria não tem defesa. Vamos acompanhar. Essa é a emoção que garante esse final de Grande Prêmio da Inglaterra. O Mika Hakkinen na primeira posição, o Villeneuve na segunda colocação. O Villeneuve precisando muito da vitória. O Hakkinen tendo a oportunidade de conseguir a sua primeira vitória na Fórmula 1. Hakkinen é o primeiro, o Villeneuve é o segundo, o Alesi o terceiro, o Vurs o quarto, Coulthard o quinto, Ralf Schumacher é o sexto colocado. Kleber, rapidamente aqui do lado do Rubinho. Rubinho, mais uma vez o motor não era realmente o final de semana, né? Não era, porque eu tive que correr com o motor 6, o Magnussen, pelo problema que eu tive na classificação, correu com o motor 7. Eles abaixaram o meu giro ainda para eu realmente chegar ao final, mas não adianta em nada. Se eles não trabalharem um pouco mais forte no motor, eu vou continuar não chegando. E para ficar correndo lá em 16º, 17º, para mim não valeu nada esse fim de semana. Ok, esse foi o Rubinho, o desabafo dele, realmente final de semana péssimo. Vai chegando o Villeneuve. O Hakkinen vai tentar defender a primeira posição, o Villeneuve vai brigar pela vitória. Quem tem Globo tem tudo. Antártica Bock. Ninguém entende de inverno como o pinguim. Bom, o Villeneuve já chegou.
O Villeneuve já está aí atrás do Mika Häkkinen. O Villeneuve já está com o Mika Häkkinen bem na mira. O Villeneuve fez a última volta 1:25.4, 1:26.2 a volta do Mika Häkkinen. Claramente melhor o desempenho da Williams de Villeneuve. O Häkkinen vai ter que usar todo o talento que tem e mais um pouco para ver se consegue segurar o carro muito mais equilibrado, em melhores condições, com menos desgaste do Villeneuve. O Häkkinen fez apenas uma parada de boxe. Como estratégia, isso lhe valeu a primeira posição. O Villeneuve fez duas, o que lhe garante um equipamento bem mais novo, mais poupado para essa prova. É o Villeneuve que vem para cima. Eles vêm para completar 50 voltas das 59, que deve ter o grande prêmio, se descontando aquela segunda volta de apresentação. Eram 50 as previstas. Os 6 primeiros, Häkkinen, Villeneuve, Alesi, Wurz, Coulthard e Ralf Schumacher. Kleber, o Häkkinen tem um retrospecto razoável no Grande Prêmio da Inglaterra aqui em Silverstone. Nos últimos 3 anos, ele foi 2 vezes terceiro colocado, as 2 vezes indo para o pódio. Agora, retrospecto mesmo é o do Villeneuve, que correu apenas uma vez e ganhou, que foi a do ano passado. Estreou com vitória em Silverstone. Häkkinen tem boa história em Silverstone. A McLaren conhece o circuito como ninguém. A Williams não menos. São 2 equipes britânicas, 2 equipes que têm em Silverstone o seu autódromo de testes, dos principais testes. Villeneuve precisa como ninguém da vitória, precisa como nunca da vitória pelo Campeonato Mundial. A sorte ronda o Villeneuve nessa prova, porque o Schumacher, que vinha numa primeira posição muito confortável, teve problemas mecânicos e abandonou a prova. Schumacher tem 14 pontos à frente de Villeneuve no campeonato. Mesmo que o Villeneuve ganhe, ele não vai assumir a liderança, mas diminui para 4 pontos a diferença e fica no jogo com muito mais chance de vitória. O Irvine, que ameaçava o Villeneuve, que saía do box junto com o Villeneuve depois da segunda parada, não conseguiu nem sair do box, também abandonou a corrida. O que, aliás, é mais um dado de sorte para a equipe Williams, porque o Frentzen não perde a terceira posição para o Irvine, pelo menos no campeonato. Agora fica a briga na pista. Ninguém tem mais pit stop previsto. Vai ser ali, no braço, no motor, no acelerador. Olha, o que o Villeneuve está ganhando é no primeiro setor. Nessa volta agora, por exemplo, ele fez 28,3 no primeiro setor, o Villeneuve o Häkkinen 28,3, o Villeneuve 27,9. O Häkkinen passou a 290 km por hora, o Villeneuve a 296. Vamos ver o segundo setor, mas o que ele ganha mesmo é no primeiro, então ele vai ter que atacar ali no primeiro, talvez já na próxima volta. Você está conferindo aí os pilotos que estão fora da prova. Entre eles o Rubens Barrichello e o Pedro Paulo Diniz, que abandonaram o Grande Prêmio da Inglaterra. Os 6 primeiros colocados são Häkkinen, Villeneuve, Alesi, Wurz, Coulthard e Schumacher. Kleber, olha aí agora o segundo setor, como realmente isso mostra que o Villeneuve vai ter que ganhar essa corrida no primeiro setor. No segundo, o Häkkinen foi mais rápido, 36,2, o Villeneuve 36,5, velocidade máxima de cada um exatamente igual, 240 km por hora. E no terceiro também o Häkkinen 21,7, o Villeneuve 21,9, quer dizer, a vantagem realmente está ali no primeiro setor. São 8 voltas para o final da prova. Não tem muito o que conversar não, Jacques Villeneuve. Aí não tem conversa, é partir ou não partir, é decidir ou não. Agora não tem aquela de somar ponto, ele vai para tentar ganhar a corrida. Mika Häkkinen vai defender como nunca essa posição, porque seria a primeira vitória de Mika Häkkinen na sua carreira. E a segunda da McLaren na temporada de 1997. Villeneuve vem para cima, a diferença diminuiu. O Villeneuve encostou, o Häkkinen vai se defender. E ao passarem pelo boxe, eles vão iniciar aquele primeiro setor onde o Villeneuve é bem mais rápido. Eles vêm para completar a volta de número 52. Você vai conferindo aí as diferenças dos pilotos do primeiro ao sexto colocados. Häkkinen vai conseguindo sair com uma certa vantagem. Agora vem a curva de baixa, vem o trecho de baixa do circuito. Villeneuve tenta a aproximação. Esse primeiro setor é o que eles vão entrar agora, portanto o Villeneuve tem que tentar entrar o mais próximo possível. O Häkkinen vai com uma certa vantagem. Rasga na reta, empurrado pelo motor Mercedes. Mika Häkkinen com a McLaren. Vem com o motor Renault, que já ganhou
que ganhou os 6 últimos grandes prêmios da Inglaterra aqui em Silverstone, empurrando a Williams de Villeneuve. Villeneuve passa 763 milésimos, é a distância que só o cronômetro pode determinar. Porque você vê aí como o Hakkinen tem que se preocupar com a pista que está à frente dele e ficar ligadíssimo no retrovisor para ver a manobra do Villeneuve. Villeneuve encosta outra vez, enquanto tem gente indo embora. É o companheiro do Rubinho, é o Magnussen com outro motor arrebentado. Vai fazendo a conta, são 4 motores que foram para o espaço no final de semana. Resultado da briga Hakkinen e Villeneuve no primeiro setor. Hakkinen 28,3, Villeneuve 27,9. Diferença de velocidade, Villeneuve 297 e o Hakkinen 292. Mas se defende bem o Hakkinen, hein? Tem até chance de segurar essa posição. Claro que difícil, vai ter que ser no braço. Mas vamos ver o que vai dar, vai ser um final emocionante. E era. Impressionante quando um homem está no dia de sorte. Quando alguém acordou e olhou para o espelho e falou, hoje é meu dia, ou se alguém mais acima disso falou, hoje é o seu dia, não tem jeito. E não parecia, né? Depois daquele problema que ele teve no primeiro pit stop, não parecia. Mas olha aí, agora o Hakkinen também fora. Schumacher fora, Irvine fora, Hakkinen fora. Fica tudo na mão do Villeneuve. Eu acho, Reginaldo, que era uma vontade um pouco histórica, né? Se o Villeneuve confirmar essa vitória, será a 100ª vitória da Williams na carreira dessa brilhante equipe, no mesmo lugar que ela conseguiu a primeira, que foi aqui em Silverstone em 79. Portanto, era um pouco... tinha que ser um pouco, né? É impressionante. É impressionante a imagem do box da McLaren diz tudo. Ninguém nem mexe o músculo, olha e não acredita. Faltam 6 voltas para terminar o Grande Prêmio da Inglaterra. Jacques Villeneuve assume a liderança. Quem tem Globo tem tudo. Rainha System. Get the feeling. Aí ele não errou, o problema não foi dele. E quase ainda, ele se defendeu bem ainda, porque quase o óleo jogado na roda traseira, quase que provoca a rodada. Ele se defendeu bem, mas aí é tudo que tinha que fazer realmente. Hakkinen foi um herói dessa corrida, hein? Agora fica a posição Villeneuve, Alesi, Wurz, o Wurz subindo ao pódio se terminar assim, e o Coulthard defendendo aí a posição da McLaren, pelo menos a 4ª colocação. O Hakkinen bastante festejado pelo torcedor inglês, que é um grande admirador de corrida, né, do automobilismo. Não importa, não tem mais um Nigel Mansell, que era um que lutava por vitória, não tem mais um Damon Hill que lutava por vitória, mas o inglês lota o autódromo porque ele quer ver disputa, ele quer ver briga de um automobilismo que ele sabe admirar, um país que tem 13 autódromos e que é o país para onde vem pilotos do mundo inteiro, dezenas de pilotos a cada ano, de novos pilotos, para iniciar uma carreira, iniciar uma aventura, cujo sonho é sempre esse, né, de chegar à Fórmula 1. E Reginaldo, você falava no Damon Hill, ele deve vir para o box pela uma terceira vez, uma terceira parada para Damon Hill. Ele que está cada vez mais valorizado, por incrível que pareça, todas as equipes vendo que um piloto veterano, mas que sabe acertar muito bem o carro e com a qualidade dele, ele está muito procurado. Um acerto que dizem o mais próximo é com a Sauber para o ano que vem. A Sauber que com a Prost vive o problema de ter apenas um carro, já que o segundo piloto realmente não agrada. Então o Damon Hill provavelmente conseguiria ter um aumento de salário, 10 milhões de dólares para o ano que vem, em vez dos 7 que ele ganha aqui na Arrows, e realmente seria ele num bom carro, vira realmente um competidor de respeito. E com um detalhe, né, Shoa, ele tem a experiência de Ferrari, de motor Ferrari, foi um piloto que se deu muito bem, teve grandes resultados pela Ferrari, e a Sauber usa motor Ferrari, quer dizer, seria uma grande colaboração que ele poderia dar à Sauber. Villeneuve ocupa a primeira posição, tem uma vantagem de 12,4, está indo aí a Jordan para o box, a Jordan do Fisichella. Fisichella está fazendo mais um pit stop, terceiro dele. Villeneuve tem uma vantagem de 12,4 em relação ao segundo colocado, que é Jean Alesi. Jean Alesi é o segundo e Alexander Wurz o terceiro. Veja como é, a tática adotada pela Benetton e pela McLaren acaba se mostrando uma tática ousada e que dá resultado. O Coulthard está na 4ª posição, parou uma vez só. O Wurz na 3ª posição, o Alesi na 2ª, também pararam uma vez só. O Hakkinen era o líder da prova, com uma parada só. Não deu sorte o Mika Hakkinen, o Villeneuve fica com a primeira posição. A Benetton pode voltar ao pódio aí sorridentemente com 2 posições no pódio.
para o Alesi e para o Wurz que conseguiria, se mantiver esse resultado, na sua terceira corrida. Ele substituiu o Berger no Canadá, na França e agora aqui na Inglaterra. Na sua terceira corrida, o austríaco Alexander Wurz já teria a satisfação de visitar pela primeira vez o pódio. Daí ele, são os 3 primeiros colocados. A quarta posição é de David Coulthard, em quinto está Ralf Schumacher. A sexta posição é de Shinji Nakano, o segundo piloto da Prost. Ele completa agora a volta de número 55. Restam 4 voltas para o final do Grande Prêmio da Inglaterra. Um grande prêmio em que a Williams vai fazendo mais uma vez a vitória, a Williams vai conseguindo outra vitória, o Villeneuve vai conseguindo sua segunda vitória consecutiva, 2 anos correndo em Silverstone, 2 vitórias, e o motor Renault, que estreou no Grande Prêmio na Inglaterra em Silverstone há 20 anos, em 1977, completa hoje 20 anos de Fórmula 1, um motor absolutamente vitorioso na Fórmula 1, vitoriosíssimo aqui em Silverstone, e vai comemorando os seus 20 anos de Fórmula 1 com essa primeira colocação. E não só com a primeira colocação, com as 3 primeiras colocações, com o pódio, com Villeneuve na Williams, com Alesi e Wurz na Benetton. Extraordinário resultado para a Renault, se a corrida terminar assim. A Renault que esse ano está se retirando oficialmente da competição, da Fórmula 1, depois de considerar realizados todos os seus objetivos, mas que deixa uma subsidiária, a Mecachrome, assim como a Mugen, quando a Honda saiu, deixou a Mugen, que é digamos assim, um tipo de representante extraoficial da fábrica, deixa a Mecachrome para cuidar dos motores Renault que serão entregues à Williams, já com contrato assinado, e a mais uma equipe que pode ser a Benetton, mas tem outras aí na parada, inclusive a equipe do Pedro Paulo Diniz, a Arrows. Fausto Silva comanda o Domingão do Faustão, hoje 4h30 da tarde. Villeneuve tem uma vantagem muito tranquila, 11.1 em relação ao Jean Alesi. As surpresas estão acontecendo em grande número no Grande Prêmio da Inglaterra. São mais 2 voltas para o Villeneuve. Ele deve estar pilotando com todo cuidado, na maior tranquilidade, para levar o carro até o final, para cumprir essas 2 voltas e conseguir esses importantíssimos 10 pontos. Ele conseguindo a vitória, ele confirmando a vitória, ele vai para 43 pontos. Com o Schumacher fora, ele fica 4 pontos atrás do Michael Schumacher. O Jean Alesi, mantendo a segunda posição, faz 6 pontos, vai para 21 pontos e assume a terceira posição do campeonato. Também dá uma reanimada no Alesi, que tem vivido maus momentos, tomando tempo de um novato como o Alexander Wurz em 2 corridas. Agora o Alesi respiraria um pouco melhor com a satisfação de ser o terceiro colocado. No campeonato, mantendo essa segunda posição aqui na Inglaterra. Villeneuve, Alesi, Wurz, os 3 primeiros, com Coulthard e Ralf Schumacher em 4º e 5º. Esses 5 pilotos já completaram 57 voltas. Passa agora o Shinji Nakano, completando a 6ª posição. Damon Hill na 7ª posição. Ótima colocação também para o Damon Hill, aumentando ainda mais a cotação de Hill, atual campeão do mundo no mercado. E o Hill vai lutar por essa 6ª colocação, vai lutar por um pontinho no campeonato, e olha, até merece bastante pelo que ele tem feito esse ano. O Nakano seria a 2ª vez que ele marca pontos, ele já fez uma 6ª colocação no ano, mas o Hill, que está em 7º, merece isso e vem tirando a diferença. Nessa última volta, o Nakano virou 27,1, o Hill 26,4, vai chegar, falta uma volta e meia, quer dizer, ele vai chegar, não sei se vai ter condições de fazer a ultrapassagem, vai ter, porque o Nakano está fora já, quer dizer, o Damon Hill vai para a 6ª colocação, vai marcar um ponto. Festa no Autódromo de Silverstone, por um pontinho do Damon Hill. E Reginaldo, eu estou aqui no box exatamente da Arrows, na hora que foi um grande grito de alegria, de yes aqui para todo mundo. Realmente foi uma vibração muito grande, muito importante nesse momento delicado que vive a equipe. Já seria a 7ª posição, a melhor colocação do Damon Hill em toda a temporada. Agora ele volta a estar entre os pilotos que pontuam depois de uma corrida. Damon Hill, o atual campeão mundial. Enquanto ele faz uma festa discreta e humilde por um 6º lugar, Jacques Villeneuve vem tocando a Williams para mais uma vitória, para vencer de novo na carreira.
Jacques Villeneuve, o piloto que faz a sua segunda temporada na Fórmula 1, completando hoje 25 corridas e vai para sua 8ª vitória. Já vai receber a bandeirada. Jacques Villeneuve vence pela 8ª vez na Fórmula 1. Segunda vitória consecutiva de Villeneuve em Silverstone. A 4ª vitória de Villeneuve no campeonato de 97. Diminui a diferença de Schumacher para ele na briga pelo campeonato. Cai para 4 pontos a diferença. Alesi cruza na segunda posição. Wurz na terceira. Pela primeira vez, Alexander Wurz vai para o pódio. Vem Coulthard, é o 4º. Passa também Ralf Schumacher na 5ª posição. Coulthard consegue levar a McLaren para a pontuação. McLaren que ficou perto até da vitória. Schumacher cumpre o que previu, que seria marcar pontos. E o Hill vem comemorando como se tivesse vencido a corrida. Já tirou a mão esquerda do volante, vibrou, vai acenar para o povo. Fica o grande herói da corrida. Apesar de uma Williams inglesa ter vencido a prova, os ingleses valorizam extremamente esse 6º lugar, esse ponto do Damon Hill, e ele dá uma volta como se tivesse ganho a corrida. Essa é a satisfação de um campeão mundial que cruza e ganha o primeiro ponto. E aí a bandeira da Grã-Bretanha por todo o autódromo, mão erguida, festa total da Arrows, de Damon Hill e do público que lota o circuito de Silverstone. Primeiro lugar para Jacques Villeneuve, segundo Jean Alesi, terceiro Alexander Wurz, na 4ª posição David Coulthard, em 5º Ralf Schumacher, em 6º Damon Hill. Tarso Marques fez o que precisava também, levou o carro até o final. Ele dizia antes da prova: preciso levar o carro até o fim, é a minha 4ª prova na Fórmula 1 e eu ainda não consegui terminar nenhuma. Essa eu vou trabalhar para chegar ao final. Chegou na 10ª posição dos 10 pilotos que chegaram. Barrichello e Diniz abandonaram, Tarso Marques faz a 10ª colocação, e aí você confere os 10 primeiros colocados do Grande Prêmio da Inglaterra de 1997. Daqui a pouco a gente volta para a festa de Villeneuve, de Alesi, de Wurz no pódio, e para a festa do torcedor inglês, para o Damon Hill, mesmo sem ele estar no pódio. Quem tem Globo, tem tudo! Para você ligado na Globo, estamos de volta com imagens do circuito de Silverstone na Inglaterra, no momento em que os pilotos estão indo para as pesagens de cada um deles, todo mundo no peso, e correndo também o Wurz, que vai para o pódio, pela primeira vez vai para o pódio. O Damon Hill já passou aí, todo feliz da vida, recebendo cumprimentos e mais cumprimentos. Está aí o Damon Hill, ó. Ele não é do pódio, ele não vai para o pódio, mas é como se fosse. O pódio fica com o Jacques Villeneuve, com o Jean Alesi, com o Alexander Wurz. O Schumacher continua líder do campeonato com 47 pontos, o Villeneuve sobe para 43, 21 pontos o Jean Alesi, assume a 3ª posição, depois Frentzen e Irvine. Nos construtores, a Ferrari continua líder com 65, a Williams encosta 62 pontos e a Benetton vai para 35 pontos. E os 3 estão indo para o pódio. O jovem Jacques Villeneuve, agora com os cabelos completamente loiros, o experiente Jean Alesi e o novíssimo, o mais recente frequentador de pódio, Alexander Wurz. Está aí o Villeneuve está descontraído, chega o Alesi cheio de alegria, o Alesi está vibrando demais, o Alesi vinha numa fase ruim, e o Wurz, claro, está vivendo uma emoção toda diferente, a emoção de chegar aí no pódio. Corredor alto, 1,80 m de altura, e aí está o hino canadense para o vencedor, Jacques Villeneuve.
A festa é de Jacques Villeneuve, mais uma vitória nessa jovem carreira na Fórmula 1. E o hino britânico para Williams. Tá aí, um dia de sorte e de equilíbrio emocional, Villeneuve passa do inferno ao paraíso. Ele que estava 14 pontos atrás de Schumacher e a corrida em determinado momento nas mãos do alemão, ele acaba ganhando e com o Schumacher fora. A diferença no campeonato vai para 4 pontos, o campeonato fica totalmente reaberto e a próxima corrida é Hockenheim, onde Ferrari e Williams correm de igual para igual. Bom resultado também da Williams, que fica agora apenas 3 pontos atrás da Ferrari no campeonato. Grande resultado desse novato Alexander Wurz, que entrou na Fórmula 1 para ficar, pelo jeito, e o resultado excepcional do motor Renault, colocando seus 3 pilotos, e pelo menos 3 dos seus 4 pilotos aí no pódio. Um ponto do Damon Hill realmente foi bem festejado, porque tem a dimensão de uma vitória nas circunstâncias atuais, na equipe em que ele corre, na dificuldade que ele tem e no que ele tem mostrado desde o início do ano. Parabéns a Tasso Max, que trabalhou, como disse o show lá de baixo, trabalhou para chegar ao final nessa corrida, chegou, foi 10º colocado. Parabéns, Villeneuve, e o campeonato reaberto. E a festa do champanhe de Jacques Villeneuve, numa carreira de 25 corridas e 8 vitórias na Fórmula 1. Aí está o final do Grande Prêmio da Inglaterra. Villeneuve em primeiro, Alesi em segundo, Wurz em terceiro. Na sequência, você continua com as atrações do